grande satisfação nós abrirmos aqui mais um webinar do IBRAC. Meu nome é René Medrado, sou diretor-presidente do IBRAC e acho muito interessante, primeiro, fazer aqui algumas observações. Nosso webinar hoje é sobre pessoas LGBTI+, na advocacia empresarial, conquistas, desafios e futuro. Eu conto aqui hoje com a nossa diretora da Diretoria de Diversidade, Maria Cecília Andrade, que depois vai apresentar os nossos participantes. Antes disso, eu queria falar sobre a nossa Diretoria de Diversidade. O IBRAC já tem um tempo que tem ações relacionadas à diversidade. Já há um bom tempo em que observa-se, especialmente na questão de gênero, até mesmo a equidade nas posições, tanto nos painéis, equilíbrio de gênero nos painéis, nos seminários, e também na diretoria. Desde a gestão passada, foi uma composição totalmente equalitária. Nessa gestão também existe esse cuidado, não só nas diretorias, nos comitês se observa, justamente porque entendemos que no direito da concorrência, no direito econômico expandido, vamos dizer, que é isso que o IBRAC cuida, há espaço para todos e há espaço para aonde o talento estiver. Nessa diretoria, nós temos dado também atenção à pauta racial. Nós tivemos já um webinar a respeito dessa temática e hoje nós temos justamente a temática LGBTI+. Eu estou aprendendo, então a gente vai, obviamente, se aprimorando. E nós vamos contar aqui com justamente pessoas amigas, colegas e que atuam justamente na área e que vão poder contar da sua experiência, conquistas, desafios e futuro. Então é com muito prazer e grande satisfação que abro esse evento hoje e passo, então, a palavra a Maria Cecília para fazer a apresentação do painel e condução daqui para frente. Obrigado, Maria Cecília. Obrigada, Renê. Bom dia a todos. Estou muito feliz aqui. Hoje eu vou apresentar os nossos convidados. Como o Renê colocou, eu sou a diretora de diversidade do IBRAC. Então, é realmente um prazer. A gente está com muitas iniciativas, muitas ideias. Quem quiser colaborar conosco, né, Renê? A nossa diretoria, o nosso comitê está aberto. A gente vai buscar trazer temas que levantem discussões realmente em todas as pautas da questão da diversidade e da inclusão. Hoje, como o Renê colocou, a gente vai conversar um pouco com os palestrantes sobre a jornada aí na advocacia empresarial, sendo a pessoa LGBTIA+. E a gente tem hoje como palestrante, vou aqui por ordem alfabética, o Bruno Becker, que é sócio do Berardo Advogados, escritório especializado em direito da concorrência, compliance e regulação. Anteriormente, atuou como advogado na Abbott Laboratórios em São Paulo e Chicago, e também foi advogado no BMA Advogados, e também professor na FGV Direito de São Paulo. Bruno é líder e palestrante reconhecido em diversidade, tendo participado da criação e desenvolvimento de grupos LGBT e a mais. No BMA, participou da fundação do BMA Diversidade na Abbott, além das suas atividades profissionais, criou os capítulos brasileiro e Latam e foi líder global do Pride, com mais de 3 mil membros, capítulos em mais de 20 países. Temos também a Lívia Mello, ela é coordenadora jurídica na Raizen, nas práticas de concorrencial e compliance. De 2013 a 2017, atuou como servidora pública na Superintendência Geral do CAD. De 2018 a 2020, foi associada em escritório especializado também em direito concorrencial. Desde 2021, atua em departamento jurídico de empresas. Formou-se em direito pela UNB, a Universidade de Brasília, e tem pós-graduação em direito administrativo pelo IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Temos também aqui como convidada a Luciana Martorano. Ela é sócia da área Antitrust do Campus Melo Advogados, em cooperação com DLA Piper. Ela é mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, tem mais de 18 anos de experiência assessorando clientes nacionais e estrangeiros em temas de direito da concorrência e de compliance.
E, por fim, temos também aqui a Maria Paula Bonifácio Custódio. Ela é advogada na área de empresas e de direitos humanos, subcoordenadora das práticas pro bono e membro do grupo de diversidade e inclusão em Tosini Freire Advogados. Ela é pós-graduada em gestão de projetos e organizações do terceiro setor pela PUC, São Paulo, Chamber Shortlisted na categoria Future Leader, Diversity and Inclusion, e é membro efetivo da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. E também é advogada e associada e coordenadora do grupo de trabalho do Human in Law Mentoring. E vamos ter hoje como moderadores o Jackson Ferreira e a Rebeca Juvenal. Ambos são coordenadores aqui no nosso Comitê de Diversidade do IBRAC. Então, sejam todos muito bem-vindos. E passo a palavra aí ao Jackson, que vai começar a moderação, a mediação do nosso painel. Sintam-se à vontade para fazer perguntas via chat, que a gente deve endereçar ao final do evento. Muito obrigada. Obrigado, Cissa. Obrigado a todas as pessoas aqui nesse evento. Bom dia, pessoas painelistas, nossa audiência, todo mundo que está aqui com a gente hoje. Quero agradecer a vocês e agradecer ao IBRAC pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estou muito alegre, muito feliz de falar desse tema, que eu acho que, sobretudo, é necessário, né, no momento que a gente está. E, assim, eu sempre fui apaixonado pela advocacia corporativa, pela advocacia de forma geral, né, e eu confesso que durante um certo tempo eu ou negava ou sublimava a minha orientação sexual, o fato de eu ser um homem gay, né, no contexto da advocacia empresarial. E então era estranho para mim, né? Eu lia livros sobre comportamento corporativo, como que seria ser uma pessoa no ambiente corporativo, como que seria ser um advogado no ambiente corporativo. Fiz isso durante bastante tempo, procurei aprender durante bastante tempo, desde que eu estava no ensino médio, por exemplo, mas eu sempre tinha na minha cabeça, puxa, enquanto enfim, meu reconhecimento da minha orientação sexual se afirmava, né, evoluía, eu pensava, puxa, eu sou gay. Será que vai ser a mesma coisa do que eu estou lendo aqui para as outras pessoas, para as pessoas heterossexuais, por exemplo? Será que a minha vivência vai ser prejudicada em alguma medida? E eu sabia que sim, que infelizmente sim, que eu iria passar por obstáculos que outras pessoas não passariam. E eu infelizmente, procurei negar ou sublimar isso por um certo tempo. Graças a Deus, enfim, as coisas mudaram e eu consegui aí me encontrar e ter o acolhimento nos lugares que eu trabalhei. Mas eu entendo que é mais do que necessário a gente falar sobre esse tema, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade num ambiente que deve ser um ambiente aberto, né, da própria advocacia, né, que é o espaço para a voz das pessoas, para a expressão delas. E, infelizmente, nem todas elas têm esse espaço de ser quem elas são. Por isso que esse debate, acho que, acima de tudo, é um debate necessário. E esse é um evento de pessoas LGBTI+, para pessoas LGBTI+, pessoas apoiadoras e todas as pessoas que queiram aprender também sobre esse assunto. Também é um espaço de letramento. A gente convencionou aqui utilizar a referência LGBTI+, até em razão da referência que é utilizada pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, do qual diversos escritórios e empresas do IBRAC são membros, e a gente busca, nesse termo, contemplar todas as identidades e todas as expressões de uma forma abrangente, mas as pessoas painelistas nesse evento, a audiência, todas as pessoas aqui fiquem absolutamente à vontade para usar o termo, a referência com que se sintam mais confortáveis. O evento será em formato de bate-papo, debate, tá? Então, a ideia é que ele seja dinâmico, apesar de a gente ter as figuras aqui do moderador, da moderadora, dos comoderadores, né, das pessoas painelistas também. Então, vai ser algo aí dinâmico, esperamos que vocês gostem e interajam com a gente. É uma alegria comoderar esse debate aqui com a Rebeca Juvenal, a quem eu passo a palavra. Como o Jackson falou, acho que esse evento vem muito para demonstrar como a nossa diretoria ela está empenhada realmente para que as pessoas se sintam confortáveis para serem quem são, né? E nesse mês do orgulho, eu acho que nada mais importante do que trazer profissionais para serem não só espelho, mas também demonstrarem como foi a trajetória deles durante o início da jornada, como o Jackson falou ali naquele momento, como que eu vou me portar, até mesmo os desafios, as crenças limitantes que a gente pode ter quando a gente entra no mercado de trabalho, principalmente no mercado da concorrência, que é um mercado visto ainda como muito elitista. Então, eu acho que é importante fazer esse diálogo, tanto de conquistas, por exemplo, as posições que vocês chegaram, como os principais desafios,
né, que vocês embarcaram ou ainda embarcam, né? E também, e principalmente, como vocês enxergam o futuro, né? Porque hoje a gente está falando de um mercado corporativo em que 40% das pessoas LGBT e ainda sofrem discriminação constante e têm menos oportunidade de trabalho, né? Então, tem um estudo até que a CNN publicou como matéria que fala que se alguém identificar, não é que você disse, mas se alguém identificar que você tem chances de ser uma pessoa LGBTI, a pessoa já vai olhar para você com outros olhos e não te considerar para vagas e cargos de liderança, né? E aí tem outro ponto que é a própria empresa falando, né? Uma a cada 5 empresas falando que não contrataria pessoas LGBTI para cargos de liderança, porque as pessoas LGBTI não passam credibilidade. Então, é uma coisa surreal, e até por isso que a gente encontra desafios de se encontrar na própria comunidade, né? De olhar, se perceber, saber se a pessoa é LGBTI ou não, porque ela tem esse receio, né? E esse estudo ainda aponta que 54% das pessoas têm esse medo de falar, olha, eu sou bissexual, eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou uma pessoa trans, por receio de como as pessoas vão encarar. Por mais que, às vezes, você não tenha esse lugar de opção, né? E eu acho que a gente deveria entrar nos ambientes e não precisar se declarar algo, mas as pessoas, elas já colocam em você, já estigmatizam, já apontam um estereótipo, e você acaba ficando naquele lugar de receio, de medo, né? Então, eu acho que esse evento vem muito para contribuir com as nossas jornadas. Então, como o Jackson falou, se sintam confortáveis, que é um ambiente seguro, né? E eu acho que quem está aqui também assistindo pode se sentir confortável para fazer pergunta, entender como funciona para a gente, se a gente teve um desafio que você também está passando, então você pode questionar também. Então, eu acho que vai ser uma conversa bem interessante mesmo, esse debate dessa manhã. E aí eu vou passar para o Jackson introduzir, então, o primeiro tema. Obrigado, Rebeca. Então vamos lá, né? Vamos mergulhar. Seguindo até o título aqui do nosso evento sugerido, né? A gente vai falar agora um pouco das conquistas, né? Então, o foco aqui é o passado versus o presente. Como era ser uma pessoa LGBTI+, e advogada no ambiente profissional, no ambiente corporativo, há 20 anos, há 10 anos ou há 5 anos? E como esse cenário é diferente hoje? Por que isso é uma questão relevante que a gente precisa debater sob uma perspectiva de visibilidade e de inclusão? Onde nós estávamos e aonde nós chegamos? O que foi conquistado para nós? E como, na sua opinião, na opinião de vocês, pessoas painelistas, e da nossa audiência também, essas conquistas foram possíveis? Fiquem à vontade para responder aí, compartilhando elementos da experiência de vocês, tá? Vocês têm toda essa liberdade. E eu gostaria de passar, para iniciar esse tema, a palavra aqui para a Luciana. Por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Jackson, aí pela introdução, pelo convite. Obrigada, Renê, Maria Cecília, pela organização. Acho que super importante o IBRAC trazer aí nesse mês esse painel. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, Jackson, contando aí um pouco da minha história, né, para estrear aqui, eu comecei a trabalhar em 2003, né, como estagiária numa grande banca aí de advocacia. Eu nunca deixei de trabalhar desde então, nunca tirei um sabático, nunca estive fora do mercado, e eu também nunca trabalhei em governo da empresa. Então, eu posso dizer que eu estou vivenciando aí esse ambiente de escritório de advocacia há 21 anos, né, já são 2 décadas. Na época, o escritório que eu trabalhava era uma das maiores bancas do Brasil, né? Então, aquele escritório corporativo, com mais de 300 advogados, uma centena de sócios, né? Aquela estrutura que a gente bem conhece. E, infelizmente, o ambiente lá para a comunidade, né, LGBTQ+, não era um dos mais acolhedores, né? E acho que não era uma peculiaridade só do ambiente que eu estava. Eu lembro a época que tinha uma paralegal lésbica lá, e ela usava cabelo curto, usava suspensório, tinha aí, né, uma preferência por roupas, né, que à época a gente poderia dizer mais masculinas.
E eu sempre ouvia as outras pessoas do escritório que trabalhavam comigo falando, não entra no banheiro com essa menina, porque ela é lésbica e ela pode te agarrar. E aquele tipo de piada e comentário de corredor, né, super opressivo, e sempre as referências, né, essa pessoa naquele tom, usando a palavra lésbica, né, de uma forma bem pejorativa, como se fosse um xingamento, né, uma agressão. E aí eu sempre, apesar de ter uma personalidade mais extrovertida e de sempre querer ali, né, dividir a minha realidade de pessoa lésbica, eu sempre pensava o quanto isso seria impossível, né, num ambiente de advocacia, num ambiente empresarial, num ambiente aí corporativo, como era a realidade da profissão que escolhi. E isso me deixava bastante oprimida, bastante chateada, porque, obviamente, eu tinha uma namorada à época, né, e eu tinha que vivenciar ali as minhas experiências de finais de semana, trocar as minhas experiências pessoais com os meus colegas de trabalho, sempre me referenciando aí a um namorado, a um homem, né, a um nome masculino, que era ali o nome que eu trocava para se referir à minha namorada na época. Então, eu atendia o telefone, falava, né, naquele formato para ninguém entender o que eu estava falando, trocava ali, né, os pronomes de gênero, aquela coisa horrível, né, para quem está aqui na nossa posição. Acho que muita gente aqui já viveu isso. E aí eu fui seguindo a minha vida profissional, passei por outros lugares, por outras bancas, sempre estive aí numa esfera de grandes escritórios, né, de advocacia, de uma realidade empresarial. E aí, óbvio que a gente sempre via sócios gays, a gente sabia que tinham sócias lésbicas nesses lugares, mas infelizmente, apesar de todo mundo saber, eu nunca tinha visto aí essas pessoas de board, esses sócios e essas sócias realmente se declararem ali, né, saírem do armário de uma forma expressa, natural, e com isso gerar ali um ambiente de apoio e de encorajamento para que as pessoas fizessem o mesmo. Então era sempre muito aquele ambiente de don't ask, don't tell, né? E aí, 11 anos depois, já em 2014, eu entrei no Tozini, aí até onde eu conheci o Jackson, né? E aí foi o primeiro lugar que eu encontrei um ambiente mais diverso, né? E foi a primeira vez que eu realmente me senti à vontade, por conta do ambiente que eu tinha ali, de sair do armário. E aí foi no Embracão, até em 2016, lá em Campos do Jordão, que eu encontrei a minha namorada, hoje a minha esposa, e ela foi passar o final de semana lá comigo, como a gente sabe que é corriqueiro da época, fazer aquela emenda lá de Bracão a final de semana em Campos. E aí eu resolvi apresentá-la para os meus colegas de Antitrust que estavam ali comigo, ficou no final de semana até o Daniel Andreoli, que aí é sócio do Demarest hoje, outros colegas, e a gente combinou um bar numa sexta-feira, lá no Baden-Baden, e eu a levei no bar e apresentei para as pessoas ali como minha namorada. E aí, assim, para mim foi um grande alívio, foi uma grande conquista, assim, foi até engraçado, porque eu estava super nervosa, né, no dia. E aí, depois do bar ali, depois do fim da noite, a Paula Bernini, né, nossa colega aí, me mandou uma mensagem, ela era do Tozini comigo à época, falando: a gente ficou muito feliz que você apresentou ela pra gente. E aí, a partir daí, né, eu comecei a abrir cada vez mais a minha vida, e eu tinha ali no Tozini sempre um ambiente de muito acolhimento, de muito respeito e de muita naturalidade, né? E aí a gente evoluindo nesse ambiente também com o tema e ficando em voga, eu e o Jackson até a gente colaborou na primeira edição lá do programa de diversidade do Tozini, que na época chamava TF Affinity. A gente até saiu na Exame, eu, Jackson e outros sócios ali, uma matéria de capa, uma fotona nosso lá. Eu ainda brinquei que eu falei, bom, agora a gente saiu do armário em rede nacional, não vamos mais poder voltar, né? E foi engraçado porque na sequência, quando eu estava num cliente, eu fui entrevistada pelo Profissão Repórter, e lá me perguntaram por que o Tozini, que era reconhecidamente no mercado como um escritório mais diverso, mais aberto, não foi um dos primeiros do mundo da advocacia a formalmente lançar um programa de diversidade, porque na época a gente já tinha grandes bancas aí com seus programas.
E aí eu notei ali do jornalista que foi uma perguntinha capciosa, né? Foi ali uma cutucada, e para mim foi muito natural a resposta. E o que eu respondi foi: a gente não teve ainda uma institucionalização, uma formalização, porque eu entendo que a gente nunca precisou ter, né? O ambiente, ele te traz um acolhimento, uma diversidade de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Então, acho que por isso que o escritório ainda não sentiu a necessidade de fazer isso, né? E aí, depois do Tozini, eu também tive, felizmente, experiências cada vez melhores, né, com o passar dos anos. Eu fui ser sócia no Lix, que é uma boutique do Rio, já aí para casar com essa minha namorada, que hoje é minha esposa. Sempre fui bem acolhida, nunca escondi minha condição de lésbica. Todos os sócios pegaram a ponte aérea do Rio, vieram ao meu casamento em massa. O dono do escritório, o Atulix, fez um jantar de comemoração ao meu casamento com champanhe, brindou. Aqui no Campus Melo, exatamente a mesma coisa. A gente tem outros sócios gays e lésbicas declarados no escritório. O escritório tem um comitê de empatia super ativo, né, e super preocupado com todas as questões, todas as frentes. Então, eu acho que, assim, olhando, né, principalmente dos últimos 10 anos, a gente teve uma evolução galopante no mercado, né? É claro que a gente tem muito a construir, mas eu entendo que a gente já evoluiu sem dúvida. E aí é importante, né, gente, aqui fazer um disclaimer de que eu estou contando isso tudo da minha perspectiva, né, da minha experiência. Então, eu sou mulher branca, né, cisgênero, eu estudei a vida inteira numa escola tradicional de São Paulo, eu frequentei ambientes acadêmicos elitizados, o Mackenzie, a USP. Então, é claro que eu estou falando aqui, de certa forma, de uma posição de privilégio, né, tanto Luciana como pessoa, como nos ambientes que eu frequentei, que sempre foram grandes bancas de advocacia, com maior ou menor grau aí, com um certo compliance e uma certa boa vontade para ter práticas, né, boas práticas aí de diversidade. É lógico que eu sei que o ambiente geral da advocacia, principalmente em estruturas menores e também dentro da realidade aí de outros colegas, provavelmente não teve aí experiências tão otimistas e tão progressistas quanto eu tive. Mas é isso, obrigada aí, Jackson. Quero ouvir agora um pouquinho do Bruno Becker, o nosso colega também, saber como é que foi a experiência dele. Obrigado, Lu. Vamos lá, Lu. Bom dia, gente, tudo bom? Bom, primeiro eu quero agradecer ao IBRAC, ao René, grande amigo René, Cissa e todo mundo do IBRAC. É difícil descrever a felicidade de estar nesse primeiro painel do IBRAC sobre pessoas LGBT e estar aqui representando. Tem um peso bastante grande representar bastante gente da comunidade aqui, então espero poder trazer algumas ideias boas para vocês. Mas parabéns pela criação do comitê, parabéns pelo evento, pela organização do evento. Lu, obrigado pelo teu reporte. A gente se conhece bastante tempo, né? E eu lembro que quando a gente se conheceu, eu estava no armário. E eu não podia nem falar contigo ainda das coisas porque eu estava no armário. Porque eu vim para São Paulo foi em 2012, e eu vim. E o meu no armário era: eu não participava do mundo gay, não fazia nada, não vivia, eu estava completamente no armário, tive relacionamentos com mulheres e não vivia. E eu vivi bastante esse mundo, né, de alguém no armário, dentro dessa nossa comunidade, e vivi depois ele saindo. E foi uma experiência bem interessante, né, poder viver. E é legal, porque eu acho que eu conheci quase todo mundo do IBRAC na época hétero, e eu sei que foi, né, o Bruno saiu do armário, porque eu basicamente explodi o armário, e eu sei que, né, rolou, né, obviamente, conversas e tudo mais, a maioria delas positivas, do tipo, olha que legal que ele saiu do armário. Eu gostei muito dessa primeira rodada do painel, que é, né, olhar um pouco para trás. Eu acho que uma primeira coisa é ter o painel, né, uma grande já evolução. Acho que ainda tem coisas para evoluir, a gente vai falar daqui a pouco, mas a minha experiência eu estou fora do armário há uns 7, 8 anos, tendo vivido os dois lados, né? Eu acho que, junto com o que a Lu falou, eu vivi bastante tempo nesse armário, e nesse armário com uma certa passabilidade de hétero,
a gente ouve bastante coisa, né? A gente ouve comentário. Então, assim, quando eu vim para São Paulo em 2012, será que ele é ainda era uma coisa, né? Ainda será que ele é? Tipo, porque tinha os gays lá, o fulano é sócio do escritório, mas não, a pessoa esconde as fotos da família, ou, né, que nem a Lu falou, fala que é namorado, ou fala que é amigo, tem o aniversário do amigo, e na verdade é aniversário do namorado, e era aquela coisa ainda meio não se falava, né? Eu tive uma ótima experiência saindo do armário. Eu me lembro muito bem que eu estava estudando fora. Eu até liguei para a Bárbara Rosenberg, que eu ia voltar ali para o BMA depois do meu LLM. Liguei para a Bárbara, eu estou saindo do armário e tudo mais. E ela foi super. Ela foi muito mais do que legal. Ela falou assim: cara, assim, meus amigos são gays, vou te trazer, é muito legal. E até eu participei da criação do BMA Diversidade. Eu acho que uma das grandes conquistas que a gente teve foi, primeiro, a normalização desse ser LGBT. Eu acho que em 2024 a gente não tem mais o será que ele é. Esse será que ele é, eu acho que é uma grande evolução, né, daquela coisa muito negativa que era, né, ficar especulando sobre a vida alheia e como se importasse o que a pessoa faz na sua vida privada. Muito mais normalizado. E, consequentemente, eu acho que a gente tem muito mais pessoas LGBT no mercado, abertamente LGBT. Né? Eu gostei que a Rebeca trouxe uns dados aqui de pesquisa, e eu vou falar um pouco depois, mas a gente tem hoje já pesquisas dizendo... No Brasil, a gente está muito ruim ainda em relação a ter acesso a esses números. Mas tem uma pesquisa da Gallup que é uma instituição super respeitada no mundo inteiro, que nos Estados Unidos, hoje, 24% da população da geração Z, Gen Z, se identifica como LGBT. E eles têm um gráfico que não cabe aqui trazer gráfico, depois se alguém quiser me manda um e-mail, eu mando os dados, que mostra cada geração, né, e as gerações que se auto-identificam. Então, pega as nossas gerações, X e tudo mais, millennials, é bem menor. Então, a gente está num momento agora que as pessoas estão muito mais fora do armário. Eu acho que eles estão mais fora do armário em escola, na faculdade. Na minha faculdade, quase todos os meus colegas gays e LGBT saíram do armário depois da formatura. Então, a gente meio que se olha agora e fala assim, nossa, nós éramos uns 5, 6, mas ninguém falava sobre isso e todo mundo era. Então, assim, esse número vem crescendo. Então, essa normalização e as pessoas saindo do armário e estando no escritório, eu acho que é uma grande, grande evolução, né? Tem ainda um aspecto que as pessoas estarem no armário dentro do ambiente de trabalho, né? Porque esses mesmos dados que mostram que 23%, 24% são LGBT se auto-identificam, né? Tem pesquisas que mostram que as pessoas, né, na faculdade, colégio, elas estão fora do armário, quando elas ingressam no mercado de trabalho, elas se armarizam, né? Elas entram no armário de novo, pelo menos naquele ambiente de trabalho. Eu acho que assim, a gente tem muita evolução, representatividade. Eu acho que ainda falta um pouco, né, na conquista. A gente já tem pessoas cargos de sócios, porque a representatividade é importante, né? Aqui, a Lu falou muito bem, né? Essa questão, Jackson também, de ter alguém naquela posição de poder e falar assim: eu posso chegar lá, eu posso ser gay, eu posso ser lésbica, eu posso ser trans, eu posso ser bissexual, estar naquela posição de poder e representar. Há pouco o Zeca meu sócio, mandou uma mensagem, falou assim: gostei da tua escolha de camisa. Eu quero só fazer um comentário sobre essa escolha de camisa. Porque é importante, gente. Assim, parece fútil, e eu quero que, por favor, não vejam com um lado fútil, tipo, o Bruno estava escolhendo a roupa. Quando a gente, né, lançou agora a sociedade, que eu ingressei na sociedade agora há pouco, tinha que fazer uma sessão de fotos para o release. E eu estava, o que eu vou colocar? Porque se eu coloco uma coisa muito colorida, essa coisa muito colorida vai fazer com que o Bruno não seja o Bruno entrando na sociedade, vai ser o Bruno gay. E a gente não quer que a gente se reduza àquilo. Eu não queria me reduzir ao gay, que a notícia eu não queria que a notícia fosse sobre o Bruno ser gay. Eu queria que a notícia fosse sobre o Bruno ser. Mas eu também queria representar. Porque eu sei quanto é importante, né? Liderando o Pride, como a Cissa já introduziu o Pride na Abbott, globalmente, eu vi que pintar as unhas, uma vez eu pintei as unhas num evento, tinha 30 pessoas do mundo inteiro que a gente levou para lá de um summit. Eu fui de unhas pintadas, botei jaquetas coloridas e tudo mais. No final do evento, 3 dias depois, todos os homens estavam de unha pintada, porque eles falavam, eu achava que eu não podia. Mas como eu tive líder global fazendo, eu me senti
confortável para fazer. Então, assim, eu estou fazendo isso aqui hoje mais como uma demonstração de, tipo, dá para usar, a gente pode usar, do que, querer só ser flamboyant, usar uma camisa mais colorida, porque tem um pouco desse aspecto que eu vou falar um pouco depois, que é de ser a gente mesmo, de poder ser, né, da credibilidade. Achei maravilhoso o que tu falaste, Rebeca, da credibilidade, né, do LGBT, e eu acho que a gente precisa falar um pouco mais disso. Vou parar um pouco por aqui, porque eu prometi e não ser muito longo nas falas. Obrigado, Bruno, Lu, por compartilharem tanto com a gente. Eu queria agora convidar, por gentileza, a Maria Paula para compartilhar um pouquinho também. Talvez aí, aprofundando um pouquinho mais a visibilidade, né, o ponto da visibilidade e da dignidade das pessoas LGBTI+ no ambiente de trabalho. Obrigado. Obrigada, Jackson. Queria só começar rapidamente aqui por um protocolo, fazendo uma audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando uma camisa agora preta com bolas brancas, estou de cabelo preso, um óculos semi-quadrado, e atrás de mim tem o fundo da minha sala, uma sala branca bem iluminada. Queria agradecer primeiramente o IBRAC pelo convite, saudar aqui as outras panelistas, também a organização do evento, parabenizá-los pela iniciativa. E vamos lá, né? Acho que quando a gente ouviu aqui a Luciana e o Bruno falando, a gente ficou muito feliz de ver esse avanço, né? De ver todas essas conquistas, mas acho que a gente precisa partir de um lugar também que é muito importante, da normalização, que vocês já trouxeram muito bem, mas também de entender que todas essas conquistas, na verdade, são direitos, né? Direitos que foram reivindicados por muito tempo pela nossa comunidade, também reivindicados pelos movimentos sociais, com muito afinco. Então, desmistificar um pouco essa ideia também de que os lugares ou as pessoas que estão nos cedendo essas ferramentas, eles estão sendo benevolentes ou qualquer coisa do tipo. É um movimento muito importante no mercado, reconhecer os nossos direitos, mas eles são, no final do dia, direitos. Então, gostem ou não, esses direitos são reconhecidos. Eu vou falar um pouquinho sobre o reconhecimento desses direitos e as fontes de onde esses direitos emanam. Então, muitos países aí já possuem a proteção contra a discriminação, né? O Brasil é um desses países, felizmente. Então, a gente tem na nossa Constituição diversos trechos que vedam a discriminação, e também na legislação específica, quando a gente fala de mercado de trabalho, a CLT veda também a discriminação, e o que estende-se, né, quando a gente fala de discriminação, a gente estende isso também às pessoas LGBTQIAPN+, pela sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. Outro ponto importante é que desde 2019 a LGBTfobia está equiparada aos crimes constantes na lei do racismo. Então, as práticas de discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+, em razão desses marcadores que eu trouxe aqui, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, elas podem configurar crime, inclusive nos ambientes de trabalho, que a gente considera aqui tanto o espaço da advocacia corporativa como qualquer outro espaço de ambiente de trabalho. Outro avanço importante também, e que traz esse reconhecimento, né, essa visibilidade que o Jackson mencionou, é o reconhecimento dos relacionamentos de pessoas LGBTQIAPN+, e Luciana trouxe aqui, até agradeço por ter compartilhado, porque se comunica tanto com o que eu vou falar aqui agora. Desde 2010, o Brasil ele já permite que casais homoafetivos, por exemplo, possam incluir os seus cônjuges como dependentes nos planos de saúde. Então, vejam, uma pessoa que é casada com outra pessoa do mesmo gênero, ela pode incluir no seu plano de saúde o seu cônjuge como dependente. Isso é muito, muito, muito importante, porque esse é um direito que é garantido para casais heteroafetivos, né? Então, que se estende aos casais homoafetivos. E esse direito ele é garantido e preservado porque se reconhece a entidade familiar, reconhece o relacionamento homoafetivo como uma entidade familiar, né? E que não deixa de ser uma entidade familiar. E sendo uma entidade familiar também, esses relacionamentos eles têm garantidos os mesmos direitos dos relacionamentos heteroafetivos. Então, licença no período de casamento, e todos aqueles que a gente sabe que são previstos na legislação para casais e entidades familiares. Acesso a tratamentos médicos e benefícios, isso também é muito importante, porque a gente tem visto um movimento aí muito, muito legal dos planos de saúde, de uma mobilização também do setor empresarial, para garantir a pessoas pessoas da sigla LGBTQIAPN+, acesso a tratamentos específicos para sua condição, e aqui trago especificamente para pessoas trans, né? Então, os planos de saúde têm se mobilizado muito para oferecer para pessoas trans acesso à hormonoterapia de forma facilitada, e facilitada é que eu digo, não estou dizendo sem
fiscalização ou nada do tipo, mas facilitado no sentido de desburocratizar o acesso à hormonioterapia. Também as cirurgias de afirmação de gênero, que tem um nome horroroso, né, que a gente chama de cirurgia de redesignação sexual, mas que é o nome que é tratado dentro do SUS, especificamente, que os planos de saúde também estão oferecendo a essas pessoas o acesso a essas cirurgias dentro dos planos de saúde, e a gente também já tem o entendimento do STJ determinando que os planos de saúde cubram esse tipo de tratamento e de cirurgia para pessoas LGBTQIAPN+, especialmente pessoas trans. Então, a gente também tem as questões das políticas de inclusão e diversidade, que as colegas também trouxeram aqui, né? As empresas cada vez mais criando políticas e grupos de afinidade dentro dos espaços, que é muito importante, porque, e falo isso de um lugar também de uma pessoa que, por muito tempo e em muitos momentos ainda, sente a solidão de ser uma pessoa única dentro de um espaço, né? Então, a criação dessas políticas e desses grupos de afinidade, de todas essas ferramentas que se constroem dentro do ambiente de trabalho, elas fazem com que a gente se sinta acolhido dentro de uma comunidade de pessoas como nós. E não só o acolhimento das pessoas aliadas, que é muito importante, mas a gente também quer estar entre os nossos. Então, esse movimento de criação de política de inclusão e diversidade, muito importante, a gente tem visto crescer muito aí no Brasil e no mercado empresarial. E especificamente, novamente, também para pessoas trans, e acho que é importante reforçar que falo tanto da transexualidade por ser uma pessoa trans, então falo do meu lugar de fala. A gente também tem aí a conquista da garantia do uso de banheiro, de acordo com a identidade de gênero, que ainda é palco para muita discussão e muita polêmica, mas que, novamente, como eu disse, é uma garantia, é um direito e deve ser reconhecido. E também o uso do nome social, inclusive nos espaços de trabalho desde 2016, em toda a veiculação pública. Então, crachás, e-mails corporativos, identificação em porta de sala, já é garantido desde 2016 o uso do nome social para pessoas trans. E nome social que é aquele nome que a gente utiliza antes de retificar, de fato, os nossos documentos, para que passe a constar nos nossos documentos oficialmente o nome e o gênero com o qual a gente se identifica. E, novamente, aqui já até quero passar para a Lívia, mas antes de passar para a Lívia, queria só reforçar que tem um grande respeito e deferência às organizações sociais que estão à frente da luta pelos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, porque quando a gente olha, né, a gente vira um pouco a cabeça e olha para todo esse caminho, a gente vê que muitos desses direitos foram conquistados por essa luta, essa briga articulada das organizações da sociedade civil, que inclusive estão, nesse exato momento, debatendo questões como a institucionalização, né, do uso de banheiro por pessoas trans. A gente tem uma DPF aí falando sobre isso. A gente também tem uma DPF falando sobre as questões de acesso da população LGBTQIA+, como um todo, mas especialmente da população trans, as políticas de saúde do SUS, que ainda são muito deficitárias. Então, eu queria aqui só saudar e reconhecer o trabalho feito pelo movimento social para que a gente possa acessar esses direitos e que se reflete no nosso dia a dia dentro da advocacia corporativa e do mercado corporativo como um todo. E cuidei meu tempo aqui, porque quero muito ouvir a Lívia, então passo aqui para ela. Obrigada, Maria Paula. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham, reiterando aqui as palavras dos meus pares, parabenizar o IBRAC pela iniciativa, aos organizadores, Maria Cecília, Jackson, Rebeca, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui também nesse primeiro webinar para discutir um tema que, além de importante, é necessário. E, bom, ouvindo as histórias de cada um aqui, eu vou trazer um espectro, um panorama um pouco diferente. O que eu peguei para trazer aqui nesse primeiro tópico, eu estava pensando, né? Poxa, eu acho que eu acabo não sendo um bom exemplo para trazer sofri preconceito enquanto uma pessoa LGBTI+, em ambiente de trabalho. Acho que primeiro tem que dar um passo atrás, né? Quando a gente fala de ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é um espectro da nossa vida, é um recorte da sociedade, ou deveria ser, né? Por isso que a gente tem essa luta de tornar um ambiente de trabalho mais diverso, mais inclusivo. E pensando, desde que eu entrei no mercado de trabalho, bom, meu primeiro estágio foi em 2005, e então quase 20 anos aí de estrada. Eu noto, sim, que tem um amadurecimento, a pauta tem sido discutida cada vez mais,
Eu mesma, enquanto no primeiro estágio, eu me recordo de ter também uma postura parecida com a da Luciana, que ela comentou ali no começo, né, de anonimizar um pouco as coisas, de ter uma postura mais neutra, evitar usar pronomes e tudo mais, mas eu não sei até que ponto isso era sim, ter um ambiente que era áspero, que não era acolhedor nesse sentido, mas porque nada era comentado a respeito, e também uma questão pessoal de que era uma fase ali em que eu também estava me descobrindo no mundo, né? Uma jovem descoberta ali da própria sexualidade. E na minha experiência, compartilhando um pouco da minha experiência pessoal e profissional, eu vejo que e aqui ressaltar um ponto, né? O Brasil é um dos países mais violentos com pessoas LGBTI+, né? Isso daqui é algo crítico no país. E eu acho que o que é a base, o alicerce para cada um de nós aqui é o suporte que a gente tem dentro de casa. Porque o que eu sinto na minha experiência é, a partir do momento em que eu compartilhei com a minha mãe, e isso para mim mudou todo o resto, assim, quando eu tive o apoio da minha mãe, eu passei bom, se eu tenho o apoio da pessoa que mais importa para mim, o resto vai ser fichinha. Então, eu sempre tive uma postura muito a partir disso, né, isso eu ainda estava na faculdade, de buscar agir naturalmente. Então, nos escritórios em que eu trabalhei, no CAD, em empresas, se eu saio para almoçar com os meus colegas, né, é comum, bom, alguém vai comentar, viajei esse final de semana com meu marido para mergulhar. Bom, eu vou, né, a gente está numa conversa ali, eu vou, que interessante, eu e minha namorada, a gente tem interesse em fazer esse tipo de rolê também, né? E procurar agir naturalmente mesmo, porque é isso, né? Ser uma pessoa LGBTI+, é só um lado da Lívia, né? A Lívia tem várias outras facetas que compõem, tipo, a minha sexualidade não interfere em nada da minha competência profissional. E é isso que o painel é importante justamente para a gente tratar disso, né? A gente está falando aqui de um aspecto da vida pessoal de uma pessoa que não deveria interferir em como ela é avaliada profissionalmente. Mas aí também outros fatores que certamente contribuem para eu não sentir, não me sentir alvo de preconceitos, aí concordo com a Luciana, né? O fato de ser, bom, branca, padrão, enfim, e um pouco da minha criação também. Minha mãe sempre saiu de uma família muito humilde, a única filha a ter curso superior, então a prioridade dela era me dar a melhor educação, então eu sempre estudei nos melhores colégios da minha cidade, sempre em ambientes elitizados, embora eu fosse de classe média, que contasse moedinha ali, mas para mim sempre foi muito natural, então transitar em ambientes que não eram propriamente o da minha família, ou não era propriamente aquilo em que eu estava inserida, mas o meio em que eu convivia, os meus amigos de escola e tudo, sempre foram né, pertencentes a uma elite. Então, talvez isso da minha criação também reflita em como eu me posiciono no ambiente de trabalho. Eu sou a Lívia, sei que estou num ambiente, um mercado que é predominantemente masculino, que é marcado pela heteronormatividade, mas a gente tem que colocar a cara no sol, né? E, bom, gerações têm batalhado, feito essa luta há muitos anos, então eu acho que a nossa missão, digamos assim, seja justamente isso, nos autoafirmarmos, né? Demarcar o nosso espaço. Enquanto minorias, a gente tem que se posicionar, agir naturalmente e só falar, olha, a gente existe, a gente está aqui e tá normal, essa é a vida. Eu achei muito interessante essa última fala da Lívia, né? Sobre como a gente existe, né? A gente está ali e juntando até a questão da representatividade, mas a gente precisa ser visto, né? E eu queria perguntar um pouquinho para vocês, assim,
Eu gostei muito das trajetórias, eu acho que são trajetórias completamente diferentes, né? E esbarra muito na educação, como o peso da educação, de você estar num ambiente onde você tem mais acesso, não vou dizer privilégios, mas mais acessos, te permitiu explorar melhor, né, a sua sexualidade, a orientação sexual. E aí eu queria também entrar um pouquinho na questão dos desafios, né? Porque vocês falaram assim, olha, foi mais fácil aqui para mim. Mas eu queria entender hoje, assim, como vocês enxergam na advocacia empresarial, corporativa, esses desafios para as pessoas LGBTI, mas sobre a questão da discriminação, dos preconceitos, porque hoje, assim, não está escancarado como era antigamente, né, das piadinhas, né, a gente fala muito sobre a questão da discriminação recreativa, né, até o Adilson, que é professor do Mackenzie, ele tem um livro falando sobre isso, né, sobre as piadinhas ali de canto, de corredor, que acontecem muito nos ambientes corporativos, mas como vocês enxergam hoje a questão, por exemplo, dos vieses, das microagressões, né, que existem ali naquele ambiente de, não vou te chamar para o almoço, não, mas a gente está falando de futebol, você não entende nada, então acho que seria legal vocês comentarem um pouquinho sobre isso, né, sobre como a gente esbarra nessas microviolências, nesses vieses, e como que essa limitação, essas barreiras acabam impactando, né, nos invisibiliza, mas também impacta até na autoestima, como a gente progride na carreira. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, Bruno, fica à vontade. Vi que você está balançando a cabeça. Rebeca, obrigado. Bom, todo mundo que falou até agora falou coisas importantíssimas, necessárias e de necessidade de ser falado agora gigantesca. Eu acho que pela minha animação e minha excitação aqui pelo painel, eu não fiz o que eu gostaria de ter feito antes, quando eu falei pela primeira vez, de reconhecer um pouco quem que eu sou, né? Eu sou muito privilegiado, venho de uma família relativamente, condições, de novo, que nem a Lívia falou, nunca fomos ricos, mas sempre me deram um colégio particular, me deram educação. Sou branco, engraçado, vivi nos Estados Unidos 3 anos, aprendi o que é não ser branco, o que é não ter privilégios. E para mim foi uma experiência incrível para entender o que é uma pessoa sem privilégios. Relativamente masculino, né? Às vezes eu venho me reconhecendo, gente. Assim, é importante que as pessoas entendam que a masculinidade, a feminilidade, a gente aprende, o gay aprende a ser masculino no colégio toda a vida para ser aceito, para ser passável. É um trabalho gigantesco para quem sai do armário aos 32 anos, que nem eu, de entender quem que eu sou sem tudo, tirando todas aquelas camadas, aquelas cascas que eu tive que colocar ao longo da vida. E eu acho que é um papel importantíssimo nosso, que é de deixar a porta um pouco mais aberta para quem vem atrás, né? E eu tenho certeza que a gente está fazendo isso aqui hoje. Falando um pouco de desafio. Primeiro que, assim, se nós existimos como grupo, né, se LGBTQIAPN+, é um grupo, né, minoria, é porque há sim necessidade de se evoluir. E há muito que ser feito, gente. Eu acho que a gente evoluiu bastante, a gente tem que, né, olhar para trás e falar, nossa, tipo, como é mais fácil ser LGBT hoje, mas tem muita coisa para a gente falar. A Lívia falou sobre um ponto, a Lívia e a Lu falaram sobre um ponto importantíssimo, né, dessa naturalidade de falar sobre parceiro, por exemplo, uma coisa super simples. E eu digo para vocês, eu tive no armário até os 32, tive uma noiva, inclusive, e quando a gente é hétero, acontece uma coisa muito engraçada. A gente fala da vida sem perceber que a gente está lidando de uma forma natural à vida. Vou dar um exemplo. Falo, né, eu estava lá no armário e eu falava, vou com a minha namorada no fim de semana para Campos de Jordão, por exemplo. A informação que a pessoa absorve o Bruno vai para Campos de Jordão, como é? Campos de Jordão, né? Se eu falo, vou para Campos de Jordão com meu marido, a primeira informação que as pessoas vão absorver é que o Bruno é gay. E a gente sai do armário diariamente em todos os lugares, gente. Assim, eu tento hoje sair do armário de formas sutis. Eu falo que eu tenho um marido, eu não falo assim, eu sou gay. Eu falo que eu tenho um marido, eu coloco uma camiseta bem colorida, bem feminina. Eu, às vezes, faço uma brincadeira, às vezes eu falo que eu gosto de drag queen. Eu tento trazer isso, porque às vezes eu quero até tirar a oportunidade da pessoa fazer um comentário que eu não vou gostar, um comentário babaca. Então, assim, eu às vezes dou a chance para ele fazer, olha aqui, eu tô te dando um presente.
pode pensar o que você quiser, mas não, né, se controle. Mas a gente tem bastante coisa para fazer, né? Quando a gente olha para desafios, voltando aqui para o IBRAC, advocacia empresarial, advocacia super especializada de elite, a gente tem que olhar assim, quem são as pessoas LGBTQIAPN+, hoje na advocacia, né? E eu me vejo como quase um representante aqui do mundo gay, são pessoas privilegiadas, brancas, assim, a gente tem pouquíssima diversidade racial, socioeconômica, de todos os outros elementos, né? Gente, para quem vive a comunidade LGBT, bastante, em vários níveis, eu digo para vocês que, né, para quem não conhece, quem está se acostumando e entendendo, eu acho maravilhoso que a gente está fazendo isso para dar acesso, entender que essa comunidade LGBT aqui, que está nesses escritórios, ela não representa todo mundo. A gente tem um espectro de feminilidade quando a gente fala do mundo gay, espectro de masculinidade, de binariedade, de relacionamentos tão grande, mas é que acaba não chegando. Exatamente pelo aquele aspecto que foi trazido dessa credibilidade, né? A Rebeca mencionou, olha, né, a comunidade LGBT não tem essa credibilidade, ela não passa essa credibilidade. E a gente tem que começar a se acostumar que as pessoas têm jeitos diferentes e elas não vão deixar de ser boas para isso. Eu me lembro que eu saí do armário quando eu estava em Yale e falei, bom, agora eu posso sair do armário, né, de alguma forma consciente ou inconsciente, porque eu sabia que não ia dar tanto errado. Mas assim, eu sei que se eu fosse super feminino numa entrevista de estágio, eu ia provavelmente deixar alguém desconfortável do outro lado, com o meu jeito, ou não ter pontos de assunto para conversar. Tem uma experiência que eu tive lá na Abbott, nos Estados Unidos, que eu acho que é bem interessante para a gente fazer uma reflexão sobre as possibilidades, sobre a possibilidade, né, de uma pessoa LGBT que não se conforma, né, naquele mundo masculino, mundo feminino, que não deixa ninguém desconfortável. A Abbott tem várias suítes de estádios de esporte lá em Chicago, porque a sede é em Chicago, então eles têm uma suíte do estádio de basquete, de hóquei, uma suíte do Cubs de beisebol, uma suíte do estádio de futebol americano. Originalmente, né, ser uma farmacêutica, eles usavam aquela suíte para promover com os médicos e tudo mais. Não se pode mais fazer isso, graças a Deus. Hoje em dia eles usam como ferramenta de networking. É um benefício networking, né? Porque é um benefício que tu vai lá dar um bilhete de graça para um funcionário teu para, né, reconhecer algum esforço, alguma coisa. Mas também é uma ferramenta de networking, porque tu vai lá estar com o teu chefe, com a tua equipe. Notem que são só estádios de futebol, estádios de esportes. Quando eu cheguei lá, né, liderando o Pride, eu fiz alguns inimigos nesse meio do caminho, porque quando a gente quer mudar o que está estabelecido lá é mais difícil. Eu comecei a falar, gente, qual é a chance de eu conseguir usar esse né, jogo, esse evento como networking para mim? Eu não entendo de futebol, eu couldn't care less, eu não sei nem as regras. Né, eu fui várias vezes, as mulheres que não eram tanto, não estou dizendo que é uma regra, mas via de regra ele é um pouco mais masculino os esportes esses. Elas ficavam lá num canto conversando sobre qualquer coisa, os homens ficavam fazendo network e eu ficava lá no meio e falava assim, bom, eu não me encaixo aqui, não me encaixo ali. Eu levei para eles, eu falei, gente, se vocês querem fazer network e usar essa ferramenta para promover as pessoas, não está funcionando comigo e não vai funcionar comigo. Porque os momentos de network, os momentos que eu vou conseguir chegar mais próximo de um chefe, de alguém e tudo mais, são muito mais limitados. Então, assim, a gente precisa, eu acho que, desenvolver aí. Eu acho que precisa entender, gente, assim, dentro, né, minha perspectiva, e já quase encerrando, Jackson, obrigado. Para mim, o que está faltando ainda nos desafios, ele está muito de a gente não só normalizar, mas entender esse espectro, né, dar mais acesso, claro, óbvio, precisa de gente, mas assim, permitir que as pessoas possam permitir dar espaço para alguém super feminino, super masculino, não conforme, não binário, tudo que a gente vê no mundo LGBT normal e trazer isso para cá e não falar assim, você tem que usar camisa azul, você tem que fazer isso, você tem que ter cabelo comprido, você tem que blá, 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 blá. E a gente tem que se acostumar com o desconforto, se acostumar e ver beleza, ver na qualificação, né, Rebeca? Não na credibilidade não ser o jeito que a pessoa fala.
dói muito a gente perceber que alguém nos vê como não, e já me viram muitas vezes, eu tenho que falar assim, gente, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu dou aula, eu tenho todas as qualificações possíveis, e não é o ser mais feminino que vai me deixar menos sério, a qualidade do meu trabalho vai ser menos boa. Mas há muitos vieses para serem quebrados. Então, eu estou trazendo isso para a gente começar a pensar, né? Do tipo, e se aparece alguém que é muito feminino? E fala, nossa, precisa ser tanto? Precisa o Bruno usar uma camisa colorida? Precisa o fulano ser assim feminino? Não é que precisa, a pessoa é daquele jeito. Eu não falo pro René, precisa usar um terno? Precisa usar um blazer? Precisa usar essa camisa, René? Não, ninguém vai falar isso pro René. Mas vamos falar para um gay feminino, que é quem eu estou representando aqui, de alguma forma. Olha, não precisa tanto. Não sei o quê. Eu não consigo nem falar com a pessoa. Ela é tão feminina, ela é tão daquele jeito. Mas é o jeito dela, gente. A gente precisa aprender a ver beleza no trabalho. Parei por aqui, Jackson, desculpa. Tenho muita vontade de falar sobre isso, gente. Imagina. Próximo, desculpa mesmo. Imagina, obrigado, Bruno, por compartilhar. Fica à vontade, pode passar. Lívia, queria ouvir um pouco sobre ti, a parte de, mulher. Desafios. Isso, e desafios. Bom, gente, colocações todas tão válidas e importantes, né? Mas o que eu enxergo hoje como, principal desafio é a gente procurar cada vez mais. Acho que todos aqui concordamos que a jornada já foi iniciada há algumas décadas, a gente já tem avanços, tem conquistas, mas tem muito a ser feito. E aí, nesse sentido, eu acho que o principal desafio é, de fato, como eu falei no começo, o ambiente de trabalho ele deve ser uma extensão do que a gente tem nas ruas, né? E não é isso que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, o desafio da representatividade, né, de ter ali a representatividade de cada uma das minorias, né, LGBT, pretos, mulheres, PCDs, esse é o nosso desafio. E agendas como essa daqui é importante nesse sentido, né? Primeiro, para quem já está no mercado de trabalho e, eventualmente, como a gente está falando aqui, numa agenda LGBT, para quem está no mercado de trabalho, mas ainda está no armário, pessoal, vocês pertencem a esse espaço, sabe? As nossas falas aqui estão muito nesse sentido de procurar se autoafirmar. O Bruno trouxe aqui um comentário que super pertinente, né? Se alguém comenta que vai com a namorada para Campos do Jordão, essa pessoa só está indo para Campos do Jordão. Se fala que está indo um gay falando que está indo com o marido, a única mensagem extraída daquilo ali é que é gay. Isso é um ponto que às vezes eu me pego muito, porque eu não sou a grande militante LGBT, admito. Mas é porque eu acho que eu esqueço, assim, que isso é uma agenda que a gente precisa falar a respeito e precisa se autoafirmar muito. Porque eu trato realmente como, é só mais um lado. Eu estou no almoço com os meus colegas, eu vou falar naturalmente, eu vou no casamento de um colega de trabalho, minha namorada vai comigo. E aí o que eu vejo também nesse sentido de avanços, antes me via como a única lésbica num ambiente de trabalho. E aí teve uma vez que eu estava no IBRAC também, no IBRACão, e aí ela tinha sido estagiária, hoje é advogada de uma das grandes bancas do país, me puxou, Lívia, eu nunca comentei isso com você, mas assim, para mim sempre foi muito importante ver que você estava ali no escritório, que você era, de uma certa forma, a representatividade da comunidade LGBT ali, né? E a forma como você trata disso. Então, e vendo hoje a realidade aqui na empresa em que eu estou, na Raizen, estou alocada numa diretoria jurídica com 35 advogados e estagiários. Desses 35, 4 se autodeclaram como LGBT. E tem também posição de liderança ocupada. Então, eu acho que essa é uma boa sinalização, é um demonstrativo, uma sinalização de que a gente está no caminho que tem que estar.
mas ainda tem muito a ser feito, né? Quando a gente olha, bom, tem esses números, mas as pessoas se sentem acolhidas, se sentem pertencentes, se sentem confortáveis para ser quem elas são aqui dentro do escritório, é aqui que a gente tem que trabalhar, né? Porque, bom, quando lida com as áreas de negócio, são é, ambientes muito masculinos. Tem pessoas que já ficam receosas, né, de se manifestarem como elas são nesses ambientes. E aí, até compartilhando que recentemente a gente teve um evento aqui na Raiz, em uma diretora de operações estava compartilhando a experiência dela, uma mulher lésbica, e ela comentando de como ela tinha receio de abrir esse lado da vida dela no ambiente de trabalho, né? Que ela tinha muito receio de como seria a reação da liderança, dos colegas e tudo mais. E aí, num evento da área, o pessoal tava, o time de gente, né, levantou o tema e tal, e ela falou, bom, esse é o momento de eu me posicionar, ou eu falo agora ou eu não falo mais. Aí ela pegou o microfone, né, se posicionou ali, bom, sou uma mulher lésbica, tal, 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 e ela trazendo isso pra gente na agenda, colocou, bom, pessoal, e foi um dos momentos mais felizes da vida dela, ela diz, porque a partir daquilo, ela passou a receber um apoio da liderança imediata dela, o que foi uma surpresa para ela, e os colegas sempre a respeitaram. Então, assim, essa é a importância e a beleza de a gente demarcar o nosso espaço, de a gente falar que existe e de que a gente está ocupando os espaços. Bom, eu acho que agora eu passo a palavra para Maria Paula. Ouvindo aqui os colegas, né, acho que todas essas falas que agora se encontram com a minha exemplificam porque é tão importante a gente construir espaços como esse para debater esse assunto da perspectiva mais diversa possível. Porque por mais que a gente esteja falando aqui de uma questão LGBT como um grupo, né, LGBTQIAPN+, essa sigla que cresce mais a cada dia, que bom que cresce, porque quer dizer que as pessoas estão se encontrando dentro das suas orientações sexuais ou identidades de gênero, a gente ainda precisa ter atenção para detalhes que são muito simples, mas que fazem toda a diferença. Então, cada pessoa dentro dessa sigla, ela vai vivenciar a experiência de ser uma pessoa de dentro dessa sigla de uma forma diferente. Então, os colegas aqui, as colegas trouxeram vivências muito importantes, mas que ainda estão numa posição de privilégio dentro da sigla e que essas pessoas reconhecem esses privilégios e que é muito importante. Quando a gente vai falar, por exemplo, agora quando eu trago o debate para o meu ponto de vista, enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa transnegra, a gente vê que as discussões elas tomam um contorno de violência muito maior e que é uma violência que se institucionaliza dentro da sigla também, em razão dos marcadores. Então, pessoas trans, por exemplo, têm uma expectativa de vida muito menor do que as outras pessoas da sigla, evadem o sistema educacional um número muito maior do que as outras pessoas da sigla. Quando a gente coloca o contorno racial dentro da sigla, da letra T, a gente tem ainda violências muito maiores. Então, vejam que mesmo dentro do grupo, a gente ainda tem essas questões de acessos e de privilégios. E me vejo na obrigação aqui de contar um pouco também sobre a minha vivência, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho 32 anos hoje, comecei a trabalhar com 19 anos, e acho que diferente dos relatos anteriores, eu nunca tive essa preocupação de como as pessoas, quando eu ia contar para as pessoas com quem eu queria me relacionar, acho que isso nunca passou pela minha cabeça. Porque o meu sair do armário, ele não teve, eu brinco que não teve nenhum sair do armário, né? Porque para mim nunca teve um armário, eu sempre tive exposta e colocada numa forma em que as pessoas me viam como algo totalmente fora da caixinha, mas sequer sabendo o que eu era, e até eu mesma não sabia o que eu era até os meus 19 anos. Então, quando eu fiz 19 anos, eu tive meu primeiro trabalho, uma empresa em que eu fiquei quase 7 anos, e foi quando eu me entendi enquanto uma pessoa trans, que foi quando eu entendi o que era o meu corpo, quem eu era, e foi quando eu pude começar a construir foi quando eu fiz a minha transição, então foi quando eu comecei a construir a minha identidade oficialmente como Maria Paula, foi aos 19 para 20 anos. E aí eu me lembro que nessa época eu tive meu primeiro emprego, como eu falei, era uma época em que, isso em 2013, 2012, 2013,
E era uma época que a gente olha, quando eu olho, tem 11 anos, e era uma época muito diferente do que se vive hoje, né? E eu não tinha, por exemplo, a possibilidade de usar no meu crachá, nem no meu e-mail corporativo, o meu nome social. Então, eu precisava usar o meu nome de registro. Quando eu atendi o telefone, era uma empresa de call center, e quando eu atendi o telefone, eu não podia me identificar com o meu nome social, eu precisava usar o meu nome de batismo. E essa situação se escalou a um ponto em que 2 anos ou 3 anos depois que eu estava na empresa, eu comecei a pleitear uma promoção e eu recebi um feedback, mais de uma vez, na verdade, dessa empresa, de que o meu perfil não correspondia com a vaga, por mais que a competência técnica existisse, porque, pasmem, as pessoas não iriam respeitar uma gestão de uma pessoa como eu. E na época era muito violento, mas eu não tinha dimensão da violência, né? Porque também era muito nova. Mas eu acho que o momento em que eu vi que eu precisava, de alguma forma, me articular para interromper esse ciclo de violência foi uma vez em que eu recebi minha ex-chefe, que foi uma das pessoas mais gentis, uma das pessoas aliadas mais importantes na minha vida. Ela me chamou na minha mesa. Aliás, ela foi até minha mesa, me chamou, me levou para a mesa dela e falou. Ela me chamava de Paulinha, fomos amigas até hoje. Ela falou: Paulinha, eu quero falar uma coisa com você. E eu espero que você não fique triste, eu quero que a gente pense juntas o que fazer. E ela falou: algumas pessoas se reuniram e fizeram um abaixo. E vai parecer muito absurdo, tá, gente? Deixa eu fazer esse disclaimer, porque é muito absurdo. Mas algumas pessoas se reuniram, fizeram um abaixo-assinado aqui na empresa e levaram até o RH para que você não use o banheiro feminino, porque isso tem gerado incômodo, e não só nas mulheres, mas nos homens também da empresa, porque não acham que é lícito ou moral você estar utilizando o banheiro feminino. E aí pensem, né, uma pessoa que estava fazendo um trabalho, pleiteando uma promoção e só preocupada em ir ao banheiro, como qualquer pessoa vai para fazer as coisas que qualquer pessoa faz e sair. E aí ela me disse que o RH havia pedido para que eu não usasse mais e numa medida quase paliativa, pediu para que eu usasse o banheiro de pessoas com deficiência. E eu recebi aquilo assim como um tiro, né? Porque era uma soma de uma violência, com mais uma violência, com mais uma violência, que encheu um copo e que esse copo transbordou. E aí eu falei para ela, falei: olha, eu agradeço pelo seu feedback, agradeço pela sua sensibilidade, mas eu não vou usar o banheiro de pessoa com deficiência porque eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu vou continuar usando o banheiro feminino porque eu sou uma mulher e eu quero ser respeitada como uma mulher. E aí eu me impus nesse momento, num tom quase que de resistência mesmo, de uma posição muito mais reativa. E aí ela ficou assim quieta, ela estava bastante emocionada também. Ela falou: olha, você tá certa, você não é uma pessoa com deficiência, então você vai continuar usando o banheiro e a gente vai ver o que a gente faz com o RH. E aí eu saí dali, fui pra minha mesa, terminei meu dia de trabalho, e a partir dali, naquele dia eu fui pra minha casa e foi o pior, foi um dos piores dias da minha vida, porque quando eu passei meu crachá na catraca pra sair, eu fui chorando, eu cheguei em casa, tive uma crise de ansiedade, foram dias, né, depois desse dia, foram dias que se sucederam em que eu tinha medo de todas as pessoas que estavam ao meu redor, porque era um abaixo-assinado que tinha assinatura de não sei quantas pessoas. Então, quantas pessoas ao meu redor não tinham assinado aquele documento para eu não estar naquele espaço? Não porque eu me relacionava com A ou B, ou porque. Não, mas é porque eu era quem eu era. Muitos dias depois sem ir ao banheiro também, porque por mais que eu tenha tido esse momento, né, esse empoderamento, não era isso que estava acontecendo internamente, era um grande medo, uma grande preocupação, e que eu só tive coragem de voltar a utilizar o banheiro muitos meses, muitos dias depois. Menos fragilizada já, a gente depois levou para RH algumas sugestões e apontamentos também sobre direitos e coisas que deveriam ser oferecidas a mim enquanto uma pessoa trans. Aí eu comecei a utilizar o meu nome social no meu crachá, o que já foi um grande avanço, porque eu já tinha quase 4 anos de empresa, eu trabalhei lá quase 7, então pensem, eu passei mais de metade do tempo nessa empresa sem que as pessoas reconhecessem o meu nome social. E grande parte desse período nessa empresa também sem poder utilizar o banheiro. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês contando isso, não porque eu seja um exemplo de superação, não porque eu sou resiliente, ou não porque eu acho que incrível a Maria Paula sobreviveu. Trago esses exemplos porque para ilustrar essa diferença de desafio dentro da sigla e para dizer que cada espaço como esse, cada momento como esse, ele é importante para que a gente possa não só reconhecer os nossos privilégios, mas para que a gente possa também entender que tem gente que ainda se preocupa com aquilo com que a gente não se preocupa, como os colegas e as colegas trouxeram aqui, né? Eu me preocupava
E admito que em muitas ocasiões ainda me preocupo com a forma como eu vou pegar essa caneca. Então, eu estou aqui com vocês, eu vou pegar essa caneca, eu vou tomar um café que tem aqui. Muitas de vocês vão pegar essa caneca e tomar. Eu, dependendo do espaço, dependendo do dia, dependendo da forma como eu estou fragilizado por uma violência que eu sofri externamente, eu vou pegar essa caneca pensando, eu preciso pegar essa caneca de uma forma feminina, eu preciso beber esse café de uma forma feminina, eu preciso devolver essa caneca num tom feminino, eu preciso ter a certeza de que o meu batom não saiu, porque o meu batom, ele afirma a minha feminilidade, a minha existência enquanto uma mulher, então eu tenho que tomar esse café sem prejudicar o meu batom, porque sem o batom eu perco um pouco da minha feminilidade. Então vejam, né, imaginem o quanto isso é brutal para a gente, quando a gente tem que estar num ambiente de trabalho, num ambiente acadêmico, num ambiente com a nossa família. Enfim, acho que ele queria trazer esses pontos e também reforçar a importância dos espaços empresariais, especificamente, terem gestões que se atentem a essas questões de diversidade, terem gestões que se atentem aos desafios enfrentados por cada grupo, e aqui a gente está falando de LGBTQIA+, mas pode ser um grupo de pessoas com deficiência, um grupo de pessoas negras. Quando a gente olha a transversalidade do assunto, também se atentar a isso, porque em muitos momentos essas pessoas vão precisar de acolhimento e em muitos momentos essas pessoas não vão ter alguém como elas para acolher. Eu não tinha uma outra travesti dentro da empresa para me dar a mão e falar, olha, a gente está junto. Eu precisei que uma pessoa cis, hétero, branca, estivesse ali para me apoiar, e foi, como eu disse, a minha maior aliada na minha vida. Estou aqui passando do meu tempo já, mas queria trazer a importância dos espaços corporativos se construírem também com gestões que entendam e que olhem para essas necessidades. E também, claro, né, gente, eu estou trazendo aqui um exemplo muito forte, mas existem as microagressões, existem os olhares, existem os comentários, existem as brincadeiras, existem os vieses inconscientes que a gente tanto fala. Então, as gestões também precisam se atentar para isso, para que esses espaços possam receber as pessoas e para que eu não precise, ou outras como eu, não precisem se preocupar se o batom saiu ou não na hora que a gente tomou o café, porque isso é algo que nos persegue. E eu acho que falei aqui de gestão, a gente fala automaticamente de cultura, né? Então, eu queria passar para a Luciana, para ela comentar um pouco sobre cultura empresarial, enfim. Muito legal, Maria Paula. Obrigada aí por ter compartilhado a sua experiência, super emocionante. Eu acho que é um pouco do que você falou, né? A gente divide aqui as nossas histórias, não no sentido de querer mostrar superação e que a gente consegue, até porque, bem como você falou, são direitos que existem, têm que ser exigidos, e são direitos que têm que ser implementados pelas instituições, pelas empresas, né? Seu exemplo agora, apesar de emocionante, claro, triste, porque a gente sabe que são violências vividas aí pela comunidade no dia a dia, mostra o poder transformador também da sua resistência, né? Porque você se impôs e a partir dessa imposição você conseguiu no ambiente hostil gerar aí algumas modificações que foram importantes para você como indivíduo ali naquele momento, mas que com certeza abriram aí as portas e os caminhos para outras pessoas que se seguiram lá naquela instituição, né? Então, tomando aí um pouco do que eu tinha comentado, eu acho que a ideia aqui, né, é sair um pouco do pró-forma, que às vezes é um pouco do washing que a gente vai ter nas instituições, né? Não adianta a gente ter formalização de políticas e não ter institucionalização. Não adianta ter programa de diversidade e não implementar a cultura, né? Eu vejo muitos programas de diversidade como um programa de compliance, né? Não adianta só você jogar ali a cartilha, dar o treinamento, você tem que criar ambiente, você tem que criar cultura, né? E a educação e o letramento das pessoas, ele é muito importante nesse momento, né? Porque quando você dá um letramento ali, uma palestra, você tenta levar um pouco aí de educação, né, para as pessoas, e isso eu já vi em diversos treinamentos que eu participei, inclusive de empresas clientes, sempre vai haver um determinado grupo que vai reclamar de ter que participar desse treinamento, né, como se ele estivesse ali fazendo um favor para a comunidade LGBTQ+, e para outros grupos aí minorizados, de ter que ali se educar, né? E, na verdade, isso é um grande absurdo, né? Porque as pessoas que estão ali recebendo esses treinamentos, elas não têm que ver isso como uma ótica de estar se educando para o outro, mas de estar se educando para si, estar se educando para participar de um mundo que é real e que existe, e que as pessoas todas que estão ali naquele mundo, quer elas gostem ou não, têm os seus direitos e têm que ser respeitados, né?
Contando aqui um fato curioso que me aconteceu recentemente, quando a minha esposa estava grávida do meu segundo filho, no fim do ano passado, eu estava com alguns colegas de escritório, numa reunião no outro escritório, e aí naquela roda ali, no final de reunião, a gente trocando aí um pouco, né, de figurinhas, eu comentei que minha esposa estava grávida, que a gente ia ter o segundo filho, e aí eu vi de um colega, né, um homem branco, hétero e advogado aí do outro escritório, o seguinte comentário, e assim, acreditem ou não, ele falou de uma forma muito feliz: nossa, parabéns, papai. E aí eu congelei, arregalei meu olho, né? E acho que diante do meu espanto, ele viu que ele tinha alguma coisa esquisita e ele falou: papai ou mamãe, como que eu tenho que falar? Né? Então tá aí um grande exemplo de que as pessoas, às vezes, sem más intenções, podem causar grandes danos, né? E a mim, felizmente hoje, depois de tudo que eu passei, não foi nenhum dano, mas eventualmente a um terceiro isso vai ser uma agressão, a um quarto isso vai ser uma ofensa. E ali, para ele, no ambiente que ele estava, com certeza causou um ruído na própria imagem dele, porque as pessoas ficaram bastante constrangidas que estavam na roda, né? Então eu acho que assim, o educamento, o letramento tem que fazer parte, né? Eu acho que a gente tem que evoluir para isso, e é nesse ponto que a gente chega num ambiente mais favorável e mais acolhedor, né? Por que o Tonzini foi o ambiente que eu escolhi para sair, e por que eu via, né, aquele ambiente como um ambiente propício para fazer isso? Porque, como o Bruno falou, as pessoas que estavam ali em posição de poder, os sócios e sócias gays, eles não só compartilharam a realidade deles de uma forma natural, ali a sexualidade deles, como eles também, por estarem ali no board, criaram o enforcement necessário para deixar o ambiente menos favorável a esse tipo de microagressões, né? E o seu caso do banheiro, Maria Paula, infelizmente aconteceu também no nosso escritório, mas graças aí aos nossos treinamentos e tudo que a gente evoluiu nos últimos anos, a gente teve um outcome um pouco diferente, né? Tiveram ali algumas pessoas do grupo de suporte, ali da área de suporte do escritório, que pleitearam também para o nosso RH que uma colaboradora trans nossa parasse de usar o banheiro feminino. E quando isso chegou para o Fábio, né, e não chegou numa forma de endereçar este pleito, mas de repeli-lo, o Fábio, que é o nosso managing partner, deu simplesmente uma resposta em uma frase: essa é a política do escritório, são os nossos valores, é o que a gente aplica, e essa colaboradora ela vai usar o banheiro que ela quiser. E quem não estiver satisfeito, por favor, fique à vontade para sair do escritório, porque aqui a gente não vai admitir esse tipo de conduta, né? Então, deixando aí um pouco também de algumas microagressões, enfim, e de experiência de como a gente conseguiu endereçar isso, eu acho que muito graças ao letramento e educação. Eu vou devolver aí a palavra para o Jackson. Obrigado, gente. Experiências incríveis aí, a gente está aprendendo muito, eu estou aprendendo muito aqui hoje. Queria aproveitar também a presença da Rebeca aqui com a gente, e pedir a gentileza de talvez aprofundar um pouquinho mais esse assunto sob a perspectiva da desigualdade racial, né? Queria perguntar também sobre a situação da pessoa LGBTI+, mulher e negra no ambiente da advocacia corporativa, e quais seriam os seus desafios adicionais que são enfrentados no dia a dia. Por favor, obrigada. Obrigada, Jackson. Eu achei muito interessante quando a Maria Paula trouxe sobre essa questão da gestão, né? Porque eu acho que eu fiquei em uma posição de privilégio, se eu posso dizer assim, porque eu vim de uma geração onde as pessoas estavam preocupadas em incluir pessoas negras, né? Já tinha tido um movimento de inclusão de mulheres, né, de aumentar o número da equidade, depois tinha um movimento de inclusão de pessoas LGBT, e aí faltavam as pessoas negras, né? As pessoas não viam as pessoas negras no ambiente. Então, eu tive esse momento de inclusão de pessoas negras, então eu participei, né, junto da minha faculdade, eu fiz Mackenzie, né, fui bolsista lá, prounista, e eu estava naquele ambiente ali onde eu já não via pessoas negras, né, que é um ambiente elitista, mas eu estava ali, eu falei, não, vou fazer essa faculdade, é meu sonho cursar direito, então
eu vou estar ali. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para um ambiente que eu nunca pensei que estaria, né? Esse ambiente corporativo, principalmente o ambiente empresarial, porque a regra era, você faz direito, depois você se forma, você vai para civil, trabalhista, penal. Não existia outra área para uma pessoa negra. E ainda mais quando a gente falava de mulher negra, né? Então, eu entrei nesse ambiente, eu entrei no LaFosse, a minha gestão era composta, a gente tinha o nosso sócio, que era o Zeca, né, Bruno? Que agora trabalha com o Bruno, mas, assim, a maioria eram de mulheres, né? E a pessoa que eu reportava diretamente era a Juliana Daniel, que era uma pessoa, assim, maravilhosa, super pra frente, super preocupada com a temática de inclusão, mesmo ainda ali, o que a Maria Paula falou, né? É uma pessoa branca, sim, né? Tem todos os privilégios ali, tirando a questão de gênero, mas é a pessoa que me abriu as portas, e eu falei, não, então eu vou ocupar esse espaço. E juntamente dela, no LaFosse a gente já tinha uma liderança de sócios, né, LGBTI+, então eu falei, nossa, assim, é uma coisa que dá pra ir ali, né, e entrei naquele ambiente, entrei na área de concorrência e compliance, que eu nunca tinha ouvido falar, eu falei, não, vou estar ali, vou aprender o máximo, só que eu não me via ali, né? Eu falava, gente, como assim, né? Tipo, eu sou a única pessoa negra, e aí também eu sou a única pessoa LGBTI+, assim, como que funciona, né, essa área? Como que é estranho, né, entrar? E eu lembro que a gente pegava, né, os casos de concorrência, e eu falava, gente, esse caso aqui tem impacto diretamente na minha vida, na vida da minha mãe, então era muito louco, porque eu ia para Faria Lima, trabalhava, voltava para casa e pensava assim, aquela frase do Mano Brown, né, da ponte para cá, e, e aí eu voltava para casa e falava, gente, as pessoas que estão aqui na minha periferia, sabe, na minha comunidade, elas não têm noção de que daqui a 4 meses a vida delas vai ser impactada por um negócio que a gente está fechando. E aí isso me abriu muito a cabeça para falar, não, eu quero bater de frente e ser a resistência aqui, né? E aí, se só tem eu, vai ser eu mesma, assim. Então, eu acho que é dolorido, né? Porque eu acho que a mulher negra, ela sempre fica nesse papel de pegar as batalhas, as lutas e falar que ela tem que encarar, sabe? E aí eu falei, ok, vou estar nesse espaço, né? Enquanto uma pessoa LGBT, né? Sendo uma pessoa bissexual, então eu tinha um pouco mais de passividade, né? Enquanto bissexual, porque é isso. As pessoas falam, eu tinha essa. A pessoa falava, mas é porque o namorado da Rebeca, ou a pessoa que a Rebeca vai se relacionar, sempre era um homem, né? E aí eu falo assim, tudo bem, porque metade do tempo é um homem mesmo. Então eu tentava tratar com naturalidade. Só que aí chegou um ponto que eu falava, não, por que você tá pressupondo que eu tô namorando um homem? Porque. Então eu acho que tinha esses choques, né? Mas a questão racial ela sempre veio primeiro. Então, acho que isso acabava tornando secundária a questão de ser uma pessoa LGBTI, né? Então, como eu tinha muito que enfrentar o racismo, muito que enfrentar a questão de ser uma mulher negra naquele ambiente, principalmente negro primeiro, né? Porque a questão racial, a gente sabe, acho que a Maria Paula concorda comigo, ela sempre tá ali na frente. Então, tinha esses choques, né? E aí, depois de um tempo, eu conheci minha mentora, que era minha mentora nessa dinâmica de entrar no mercado corporativo, e ela era do Tozini, e era uma mulher lésbica. E ela falou assim, olha, eu sou uma mulher lésbica, eu tô noiva, e tudo assim. E eu falei, caramba, então tem, né? Tipo, tem em outros espaços, e aí você pode se colocar dessa forma. Ela falou, não, você pode falar o que você é. Eu falei, não, então agora eu tô nesse lugar. E aí é outra batalha que eu vou comprar aqui. Só que eu nunca me senti também, como a Lívia falou, eu nunca me senti assim na obrigação de sempre ter que pontuar e levantar a bandeira, porque eu já tinha muitas bandeiras para serem levantadas, né? E aí eu acho que a virada de chave total na minha vida foi quando eu entro no IA, né, que é todo esse compromisso com a equidade, e aí eu vou fazer mentoria e conheço a Maria Cecília. E aí, para mim, foi um choque maior ainda. A Cissa sabe, eu já conversei muito com ela, que foi assim, meu Deus, eu não tô sozinha, existem outras pessoas negras, existe uma mulher negra dentro da concorrência. E aí foi um choque total, porque eu falei, as pessoas estão aí, só que a gente é tão invisibilizado todo o tempo, né, e eu acho que essa é a maior microagressão que pode existir, porque é isso, você invisibilizar uma pessoa a ponto
de outra pessoa não ter acesso àquela pessoa, acesso à capacidade, ao intelecto, e compartilhar o conhecimento com outra pessoa, né? Então, eu acho que, para mim, o maior desafio é esse, de parar de invisibilizar as pessoas negras e a capacidade dessas pessoas, né? E principalmente quando a gente fala de pessoas LGBTI+, né? Então, eu acho que agora eu tô no Machado Meyer. O Machado Meyer também tem uma cultura gigantesca de inclusão, e aí naquele espaço eu começo a me encontrar, assim, também, né? De aí ver outras pessoas negras que também são LGBTI+, em outros lugares, em outras áreas, e eu acho que isso abre, assim, um leque gigantesco de fortalecimento mesmo da causa, e como a gente faz frente, né, para ter reconhecidos os nossos direitos, como a Maria Paula falou, né, que no final do dia são nossos direitos, né. Eu acho que isso é o principal, assim. E aí posso passar a palavra para o Jackson. Obrigado, Rebeca. Obrigado mesmo. Gente, antes de passar para o terceiro e último tópico aqui da nossa discussão, queria só lembrar todo mundo que a gente tem um Q&A, né? Então, quem se sentir à vontade aí para colocar perguntas, comentários, né? A gente viu aqui que tem duas perguntas já que eu vou mencionar aqui, que eu acho que cabem bastante no próximo tópico. Fiquem à vontade aí para compartilhar com a gente, para a gente tentar abordar aqui no tempo, que a conversa está boa, o tempo está avançando aqui, e vamos lá. O terceiro tópico, gente, é boas práticas e o futuro da inclusão de pessoas LGBTI+, na advocacia corporativa, tá? Então, aqui a gente vai olhar para o futuro, como é um tema que a gente propôs. O que empresas e escritórios de advocacia têm feito para fomentar a diversidade e a inclusão das pessoas LGBTI+. Quais são os cases de sucesso e boas práticas que têm sido reconhecidas e replicadas no mercado? Como a gente consegue diferenciar iniciativas efetivas do que seria a tokenização das pessoas LGBTI+. E agora, olhando para o futuro, considerando os efeitos dos avanços da tecnologia, inclusive da própria inteligência artificial, sobre o mercado como um todo e também sobre a advocacia, quais são as tendências e previsões para a inclusão das pessoas LGBTI+, na advocacia do futuro? Quais os desafios que a gente vê? Qual o papel e as expectativas da geração Z nesse contexto? E como as políticas de diversidade e inclusão devem evoluir nesse cenário? Então, nesse contexto, também queria já até aproveitar e mencionar aqui as perguntas do William e do Zeca, nessa ordem. William, bom dia, sou William, advogado e líder do grupo de afinidade LGBTQIAPN+, da COSAN. Como podemos fortalecer o papel do jurídico empresarial na promoção da igualdade e no suporte legal às iniciativas voltadas para a comunidade LGBTI+. Uma pergunta bem pertinente do ponto de vista de políticas, né? E do Zeca aqui, dúvida heterotop, totalmente bem-vinda. Não atrapalhar já é ajudar o suficiente? Pergunta provocadora aí, bastante. Então, nesse contexto, eu queria, por gentileza, passar a palavra aqui para a Lívia compartilhar conosco. Obrigado, Lívia. Vamos lá. Bom, aqui a gente já tem comentado, né? Grandes escritórios, grandes companhias já têm feito bastante com relação à agenda de diversidade e inclusão de grupos minoritários em geral. Aqui na Raizen, a gente tem dentro da VP de gente um time de diversidade e inclusão. Eles trabalham em aliança com um grupo de transformadores, que também é um grupo de afinidades, e é muito como a Luciana comentou. O óbvio, ele precisa muitas vezes ser dito. Então, às vezes, até esclarecendo, respondendo um pouco aí a pergunta do Zeca, como é que é não atrapalhar já é ajuda suficiente? Suficiente, não sei, mas já é um caminho, assim. Então, porque, bom, uma das iniciativas que os times fizeram, né, foi justamente aqui dentro publicar um guia de conhecimento LGBTI+. E isso a gente está falando assim, desde falar o beabá mesmo, o que significa a sigla, quais frases são ofensivas, o que não se deve dizer. Então, é um letramento que, bom, muita gente acha, a pessoa ela deveria se educar sozinha. Mas quando a gente está falando, está querendo se autoafirmar, eu acho que a gente que faz parte a gente ir para essa linha de frente de dizer o óbvio e afirmar o óbvio, né? E aí, indo um pouco além,
conceito-chave de tudo isso, no final das contas, é respeito, né? Mas, bom, respeito é suficiente para escritórios e companhias comprarem a ideia de que a gente precisa ter ambientes representativos, né? Aí eu acho que casa com uma segunda linha que a gente tem que trazer e reiterar ela sempre, de que diversidade é um assunto estratégico, né? Ambientes de trabalho que tem enfim, que são mais inclusivos, que são mais diversos, aqui a gente está incentivando ter ambientes mais inovadores, né? Quando você tem cabeças diversas pensando com um propósito comum, você torna essas pessoas mais engajadas. Então, os colaboradores que sentem que, bom, eu sou uma pessoa LGBT+, e tenho ali uma liderança que também ou sei que eu tenho o respaldo da companhia para ser quem eu sou. Isso, enfim, a pessoa se sente mais engajada, se sente valorizada. Eu acho que o comprometimento dela com a companhia é maior. Então, eu acho que a tendência é a gente ter um ambiente não só um ganha-ganha, né? O colaborador, ele se sente, tem um ganho de bem-estar, que no final das contas não é um ganho como já colocaram, né? É um direito. E as empresas se beneficiam disso também, porque eu acho que para os negócios isso acaba sendo mais rentável, né? Você tem várias cabeças, você consegue ter um olhar que consegue atender melhor os diversos clientes, porque, né, se a gente está, mais uma vez, falando que no ambiente de trabalho a gente tem um recorte social, ou pelo menos que deveria ser, os clientes são diversos, né? São perfis muito diferentes. E aí, levando isso um pouco para o futuro de inclusão de pessoas LGBTI+, eu acho que a Gen Z, ela vem muito para ensinar a gente nesse sentido. Quando eu vejo, assim, sobrinhos de amigas minhas, eu fico assim, gente, como eles são fora da caixinha, tipo, para eles é completamente normalizado, não tem absolutamente nada demais. E aí eu vejo um reflexo até no nosso programa de estágio aqui. O Bruno, no começo aqui do webinar, comentou que de alguma estatística, né, de 24% se autodeclararem. Aqui no nosso programa de estágio, 16% dos admitidos se reconhecem como LGBTI+. Na nossa diretoria jurídica, um dos estagiários, a gente tem 3, um dos estagiários é preto e gay. Então, e é muito, falando da perspectiva de alguém que trabalha em um ambiente diverso e inclusivo, que é o que eu sinto hoje, é realmente um ganha-ganha. Você se sente muito bem em compartilhar ideias, né? Porque também tem isso. Quando você compartilha ideias, você está colocando a cara a tapa para ser alvo de crítica, enfim, você não sabe como vai ser recebido aquele comentário e tudo, mas se a gente está nessa orientação de procurar ter maior, né, enfim, um sentimento de pertencimento maior, o tema precisa ser tratado, endereçado e aplicado. Então, eu acho que as boas práticas, no final das contas, é isso. Se a gente não convencer pelo respeito, que a gente convença por, olha, isso daqui gera dinheiro. Porque as pessoas acabam se convencendo mais quando o negócio vai para a lucratividade, né? Mas agora queria ouvir um pouquinho mais da Lu. Obrigada, Lívia. Super, super bem comentado aí essa questão, né, dos lemes, né, que vão levar as instituições para o caminho aí, né, da diversidade. E eu fiz um curso recente na Universidade de Toronto sobre Gender Analytics, e é um curso muito interessante, porque a base do curso é matemática, é estatística, né? Então a gente sai um pouco aí das discussões qualitativas, né, do ideal, das best practices, para a gente olhar para números, né, e aí ver através dos números como essas políticas elas podem ser desenvolvidas e implementadas. E tem uma discussão muito grande quanto à utilização, né, aí fria da matemática para a implementação
dessas políticas, porque você pode ter, obviamente, um viés contrário, de ter ali na letra, né, fria, da sua estatística, uma política e uma representatividade da comunidade dentro da sua empresa, ou dentro de país, dentro de governos, sem você ter passado pelo processo realmente de letramento, de educação, de compreensão, né, o processo humanístico aí, de absorção pela sociedade, né, do que é o tema e do que são os direitos dessas pessoas. Mas é interessante porque a conclusão desse curso é que, principalmente nos países, e são na maioria os europeus, que imprimem métricas aí, de grupos minorizados nas instituições, nos governos, nos ambientes de trabalho, e impõem de uma forma cogente, tá? De uma forma legal. As empresas elas têm que seguir métricas, como a gente tem também aqui na nossa legislação, por exemplo, em relação ao PCD, elas têm que seguir lá métricas em relação a diversos grupos minorizados. E o que se comprovou ao longo dos anos, observando as evoluções institucionais a partir desse enforcement que foi feito, é que, de fato, apesar de ter sido de uma forma revés, né, essas políticas elas geraram um ambiente mais diverso, geraram um ambiente mais feliz, geraram aí mais, né, profits para a empresa e para as instituições governamentais também como um todo, e no final do dia se mostraram como válidas e boas, sem aqui validar ou não esse método, mas já deixando aí uma informação estatística para vocês de que isso está comprovado, né? Eu acho que hoje, em nível de ESG, a gente tem também uma discussão aí em âmbito, né, de governança corporativa também, que vai se fazer cada vez mais presente nos próximos anos. A gente tem a nossa Diverse lá representada no S. Infelizmente, eu acho que a gente teve uma evolução muito grande como sociedade e mundo como um todo. Eu acho que essa evolução foi um pouco ceifada aí nos últimos 5 anos, com a ascensão ao poder, né, de diversos grupos de extrema-direita políticos aí em vários lugares do mundo. Eu acho que isso deu uma congelada, deu uma desanimada, mas eu acho que a geração Z, como você bem colocou aí, Lívia, e as próximas que virão, elas têm a grande missão de não deixar a peteca cair, né? Acho que a gente tem que empoderar essas novas gerações, aproveitar essa naturalidade que elas trazem em relação a esses diversos temas e incentivar o pessoal para puxar o bonde, continuar imprimindo, reivindicando direitos, né, de todas as formas possíveis. Eu espero que isso seja implementado e se evolua cada vez mais para que meus filhos, né, os nossos filhos, os nossos netos tenham sempre um ambiente mais aberto e não tenham que passar aqui por experiências que a gente teve que passar. Passar aí para Maria Paula comentar um pouquinho sobre o tema. Obrigada, Lu. Falar de futuro é ótimo, né? E acho que é muito necessário. E fiquei muito feliz também com esse ser um dos temas do evento, porque às vezes a gente fica nesse olhar tão do passado, que é um olhar muito importante, tá? Não estou desconsiderando, mas a gente fica tanto olhando para o que já aconteceu, para o que a gente esquece de olhar para onde a gente está indo, né? Então, quando eu olho para trás e vejo a Maria Paula lá de 2013, sem poder acessar um banheiro, e olho hoje para o futuro de 2013 e vejo que eu estou aqui conversando com tanta gente sobre esse assunto, já fico feliz de ver que a gente tem um futuro, sim, apesar dos desafios vividos diariamente. Já falei um pouquinho no começo, os colegas também já trouxeram, né, do papel das empresas e das instituições na promoção da diversidade, de todas as diversidades, mas vamos falar de uma perspectiva um pouco mais prática, né? Existem diversos mecanismos, diversas ferramentas, para além do que a gente já falou, para a promoção de fato dessa diversidade dentro dos espaços. Então, a gente tem a criação dos grupos de afinidade, uma prática muito comum nos lugares, nos escritórios, nas empresas, e que, como eu disse, cria um espaço seguro para essas pessoas, para que elas possam estar entre os seus e não só entre pessoas aliadas, que são muito importantes, mas a gente também precisa desse espaço onde a gente se reconheça no outro, onde a gente veja muito da nossa vivência, da nossa história na outra pessoa. Então, os grupos de afinidade fazem esse trabalho muito bem. A gente também tem os programas de desenvolvimento de carreira focados em grupos vulnerabilizados, então para pessoas trans, para pessoas negras. A Rebeca até falou um pouco aqui, né, da importância de você ter uma gestão e quanto isso é incentivador, é motivador para pessoas de grupos vulnerabilizados. Então, os programas de desenvolvimento de carreiras com mentoria, também com pessoas de grupos vulnerabilizados. Então, isso é muito importante porque gera
essa identificação no outro, é capacitação profissional, é incentivo à educação para pessoas de grupos vulnerabilizados. Então, muitos escritórios, inclusive Tosini, tem essa política de subsidiar cursos para que as pessoas consigam aprender inglês, para que as pessoas façam sua pós-graduação, para que as pessoas façam seu mestrado. Isso é uma política muito importante. Na verdade, todas essas são muito importantes. Eu sempre gosto de lembrar que essas políticas elas devem ser implementadas não porque pessoas pretas ou pessoas LGBTQIAPN+, elas são menos ou elas são menos capacitadas. Não, muito pelo contrário. Acho que essas políticas elas são fundamentais porque é uma forma da gente devolver para esses grupos tudo que foi tirado nessa carreira, nessa construção de carreira. Então, eu comecei minha faculdade bem mais velha do que os meus colegas, porque precisei trabalhar desde muito cedo, em condições muitas vezes até inapropriadas, porque infelizmente não tinha uma boa relação com a minha família, não tinha uma fonte de sustento, então precisei trabalhar desde muito cedo, o que me impediu de acessar os espaços acadêmicos educacionais tão cedo quanto os meus colegas. Então, hoje, quando um espaço empresarial, um escritório de advocacia como o Tosini me oferece essas ferramentas, é na verdade para me colocar em paridade com os meus colegas que, dentro dos seus privilégios, conseguiram acessar todas essas ferramentas que, infelizmente, eu não consegui e muitas outras pessoas também não conseguiram. E aqui também a gente tem várias outras iniciativas, a gente também tem a possibilidade das empresas interessadas, escritórios interessados se criarem parcerias com organizações ou empresas que estejam fazendo um trabalho de diversidade e inclusão, e é aquilo que a gente sempre fala também, a gente não precisa sempre inventar a roda, né? Muita gente já veio antes e já fez muita coisa, então quando a gente fala de diversidade e inclusão, é uma opinião totalmente pessoal aqui, mas eu acho que não tem problema copiar. Então vejo uma coisa muito boa que está sendo feita para um outro lugar, um outro escritório ou outra, e está gerando um impacto social positivo, eu não vou me sentir desconfortável de dizer estou copiando, porque a intenção no final não é fazer mais que o outro, não é fazer como a Lu muito bem trouxe, não é esse olhar unicamente matemático dessa matemática fria, é a gente impactar positivamente quem a gente puder. Então, empresas que fazem isso, a gente tem fórum de empresas de LGBT, que é um espaço onde as empresas se associam e discutem, debatem iniciativas para a promoção da diversidade LGBT dentro dos espaços, é um espaço muito, muito, muito rico, porque é bastante disso, né? Eu levo as minhas experiências, divido com os colegas, as empresas, e também absorvo muitas experiências, e nisso a gente faz quase que um brainstorm gigante para promoção do assunto dentro dos grandes espaços corporativos. A gente também tem a Transempregos, uma plataforma de empregabilidade voltada para pessoas trans, que é fantástica, e onde as empresas podem divulgar suas vagas para profissionais trans. E é interessante porque, Maria, mas será que precisa de uma plataforma para eu divulgar minha vaga para pessoas trans? Veja bem, se eu divulgo uma vaga, eu tenho uma empresa, uma multinacional, eu tenho um escritório de grande porte, e aí eu estou procurando um profissional, uma profissional trans para uma vaga, eu divulgo essa vaga só no meu LinkedIn, no LinkedIn corporativo, e compartilho essa vaga também no meu WhatsApp com os meus colegas de faculdade. Aí eu fiz Sanfran, eu fiz Mackenzie, eu fiz uma faculdade de elite, e será então que essa vaga, por esses meus colegas, vão chegar numa pessoa que não fez essa faculdade, que não fez Sanfran, não fez Mackenzie, não fez. Então, será que o meu LinkedIn corporativo, uma plataforma que é tão engessada, e acho o LinkedIn muito engessado, será que as pessoas trans estão acessando? Será que as pessoas trans estão conseguindo chegar nesse lugar para acessar essas oportunidades? A resposta é que talvez não. E aí aqui até aproveito para responder a pergunta do Zeca, né? Se não atrapalhar, já ajuda. Vou ser um pouco ousada e provocativa e vou dizer que não atrapalhar é o que qualquer pessoa deve fazer em qualquer situação. A gente pode fazer muita coisa para ajudar, se a vontade é ajudar, e às vezes coisas mínimas. Então, compartilhar uma vaga com uma pessoa que você sabe que pode capilarizar essa vaga, uma vaga afirmativa, por exemplo, isso já é ajudar e já é ajudar muito. Não ser condescendente, não concordar com uma piada, rebater um comentário dentro do grupinho de amigos ali naquele espaço seguro, onde muitas vezes as pessoas se sentem confortáveis para usar expressões racistas, transfóbicas, homofóbicas, ser contrário a isso, pontuar que isso não é uma postura adequada. Isso também já é ajudar. Então vejam, né? A gente não precisa mover o mundo inteiro, colocar o mundo inteiro nas nossas costas, mas tem coisas pequenininhas que a gente pode fazer também para ajudar. Deixa aí a dica, Zeca. E aí, trazendo para o escritório também, agora num olhar bastante institucional, nós somos também associados ao Fórum de Empresas LGBT, nós temos parcerias com a Transempregos para divulgação das nossas vagas afirmativas. A gente tem todo esse incentivo a cursos, como eu falei, de pós-graduação, mestrado, idioma também, para pessoas de grupos vulnerabilizados, e todos os grupos vulnerabilizados, não só
as pessoas LGBTQIAPN+. A gente também, pelo nosso pro bono, a gente usa o nosso pro bono como uma forma também de impacto e promoção de diversidade, então a gente se articula em incidência em temas como falei aqui também inicialmente, né, mas a gente está no STF discutindo o direito das pessoas trans acessarem os banheiros de acordo com a sua identidade de gênero, a gente também está fazendo um trabalho sobre a saúde, né, a gente também está no STF discutindo a questão do acesso da população trans às políticas públicas de saúde do SUS, e esses são 2 exemplos, né, e só e pode ficar um pouco abstrato, e queria só esmiuçar isso aqui para vocês um pouco, que a discussão no STF hoje, pasmem, o desafio da saúde pública atender essas pessoas. Então, imaginem vocês, uma mulher trans, por exemplo, que vai lá e que felizmente teve a possibilidade de alterar o seu registro de nascimento e o seu gênero passou a constar no seu documento como feminino, mas o sistema do SUS, infelizmente, em muitos lugares, ele não tem essa diferenciação de sexo biológico e gênero. Então, quando uma mulher trans que precisa acessar, por exemplo, uma especialidade de proctologia, o sistema do SUS ele foi alterado para o sexo feminino e não o gênero. Então, o sistema ele bloqueia para que essa mulher não acesse a especialidade de proctologia, porque, em tese, uma mulher não vai precisar acessar a especialidade de proctologia, mas é uma mulher trans. Então, ela deixa de acessar esse serviço pelo sistema público de saúde, porque o sistema está inapropriado. Então, veja, a gente ganhou o direito de retificação de nome e gênero, mas a gente perde, em outro lado, o direito de acesso à saúde, e pela ferramenta pública. Então, a gente está no STF discutindo essa ação como Amigos Curi. A gente também faz mutirão de retificação de documentos de pessoas trans aqui no escritório. O escritório arca com todos os custos envolvidos para a retificação desses documentos, porque também tem a questão do impedimento financeiro, apesar da gente poder retificar os documentos diretamente no cartório. Desde 2018, os custos aqui em São Paulo, eles variam ali entre 500 e 700 reais, o valor que é muitas vezes impraticável para as pessoas retificarem seus documentos, então a gente ganha, mas não leva. E o escritório tenta, com essa iniciativa, facilitar o acesso dessas pessoas ao seu direito ao nome. A gente também tem uma política interna de retificação de documentos de pessoas colaboradoras trans que queiram retificar os seus documentos, assim a gente também arca com todos esses valores, presta assessoria jurídica pro bono. Acho que é isso, assim, a gente faz muita coisa e todos os dias a gente está pensando em coisas novas, a gente está levando coisas novas, a gente volta com coisas novas, mas acho que é esse movimento do inconformismo, sabe? De entender que o futuro da Maria Paula de 2014 é hoje, mas como a Lu trouxe, eu quero também um futuro para os meus filhos, para os meus netos, para todas as pessoas do meu círculo, um futuro muito menos violento do que foi para mim no meu passado, do que é hoje para muitas pessoas. Então a gente não pode parar de pensar nisso. E o Jackson também trouxe a questão da tecnologia, né? E acho que especialmente para a geração Z, aí, a tecnologia que está tão presente, acho que a gente pode falar, e queria ouvir o Bruno um pouco sobre o uso da tecnologia, né? O papel da tecnologia e da inovação na promoção da diversidade. Obrigado por tanto conhecimento. Eu acho que está todo mundo aqui meio bobo com tanta informação. Assim, muito difícil não se emocionar com o que tu falou antes sobre o banheiro. Eu acho que é um tapa na cara de todo mundo, porque e aí eu até tentando fazer o link com a pergunta do Zeca, né? Uma pessoa não trans não faz ideia do que é pensar em ir no banheiro. Assim, é a coisa mais idiota do mundo, é entrar num banheiro e fazer xixi. Uma pessoa não pensa nisso. As pessoas não... É difícil quem não vive, porque vocês imaginam alguém que nasce hétero, no mundo hétero, e a vida é hétero, então eu gosto de quem eu devo gostar, eu vou onde eu devo ir, eu faço tudo como eu devo fazer. E não passa na cabeça das pessoas essa dificuldade elementar, básica, né? É tão simples. Obrigado por compartilhar com a gente, Maria Paula, né, assim, um pouco nessa coisa a Lu, como fez um comentário, acho que é importante, o storytelling aqui é importante para sensibilizar, para criar empatia. Já falaram para mim que eu sou afetadinho ao extremo, no ambiente de trabalho. A pessoa foi promovida depois. Todo mundo sofre. Eu tenho consciência, no entanto, que eu sofro muito, mas muito, muito menos do que a Maria Paula sofreu. Muito menos do que a Rebeca sofre. Enquanto pessoas com uma situação mais complexa de ser preta e ser trans,
Não é à toa que, né, Maria Paula, a comunidade trans, né, e no Brasil a gente tem o conceito da travesti, a sexualização. Por quê? Porque as pessoas não entendem que as pessoas não conseguem entrar no mercado de trabalho. Não é que as pessoas trans são sexualizadas e elas acabam se prostituindo, e, né, a gente tinha essa história no Brasil. É porque as pessoas não têm acesso, porque ninguém contrata elas. No final das contas, o que ela consegue utilizar é o fetiche que existe no mundo. Eu sei que a gente está super no horário, não quero passar. Zeca, a gente já conversou muito sobre isso, assim, gente. O Zeca me contratou, né? Me chamou para ser sócio. É um exemplo de alguém que não tem medo de me conhecer, conhece meu Instagram, me chamou. E eu acho que é importante isso, assim, o não atrapalhar, muito que já foi falado. Gay is good for business. Então, né, tipo, hoje em dia acaba sendo bom, por quê? Porque você vai ter uma decisão melhor, você vai ter diversidade de pensamento, diversidade de decisões. Mas eu acho que todo mundo precisa pensar não fazer nada atrapalha, só não atrapalhar ajuda, é muito além. Imagina, porque vocês podem não ser, mas vocês podem ter filhos que são. Eu falava muito isso na Abut, né? Uma pessoa com 3 filhos, a probabilidade dela ter um filho LGBT é 3 vezes 21 hoje. Então, 60%. Então, assim, é muito mais provável ter filho LGBT que não ter um filho LGBT. E você quer ver o seu filho LGBT sofrendo? Você gostaria que estivessem falando do seu filho quando fazem uma piadinha? Você gostaria de ver o seu filho não podendo usar o banheiro, né? Então, assim, a gente tem que ser advogado, tem que ser para frente. Tem que ter intencionalidade, eu acho. E daí, agora, respondendo, já que a gente não tem tempo, de uma forma super rápida, a tecnologia. Eu tenho uma dificuldade de olhar aqui a tecnologia. A única coisa que eu pensei na tecnologia aqui é o lado negativo que a gente viu com a pandemia. A pandemia permitiu as pessoas trabalharem de casa, né? Work from home, work from office, e que ajuda as pessoas menos conformes a não se expor a um ambiente eventualmente tóxico, um ambiente não tão inclusivo. E ela deu esse conforto para as pessoas ficarem em casa, né? A tecnologia de trabalhar de casa nos deu um conforto das pessoas poderem ficar em casa. E daí acaba sendo confortável para as empresas. Nossa, a pessoa adora fazer home office, deixa ela fazer home office. Deixa. E daí você não vai ver, você não vai ser confrontado com uma realidade que é diferente, às vezes é diferente, né? Esses dias eu estava falando com o Zeca sobre a diversidade em relacionamentos, que o mundo LGBT é muito mais diverso em relacionamentos. É desconfortável falar sobre poligamia, é desconfortável falar sobre algumas coisas. E daí, se a pessoa não está vindo no escritório porque ela está trabalhando à distância, eu simplesmente não convivo. E a gente acaba se fechando. Então, eu tenho um pouco de medo, às vezes, que a tecnologia pode separar, isolar cada vez mais as pessoas, a pessoa fica na casa dela sai naquele ambiente e ela não participa. Eu acho que a gente tem que cuidar muito para não entrar naquela... Sabe aquela pessoa, a pessoa faz de conta que... ela faz de conta que mente, eu faço de conta que acredito? Eu gosto mais de trabalhar de home office. Que legal, então fique de home office. Mas a gente sabe que a pessoa falou que ela fica de home office, que ela não está confortável, porque ela não conversa com as pessoas, que ela não cria vínculos, ela não faz nada, ela fica sozinha. E daí ela falou assim, eu prefiro ficar em casa. E o outro que aceita, vai falar assim, nossa, que legal, ela gosta, eu estou até ajudando ela. Não está ajudando, a gente não está ajudando se a gente deixa uma pessoa escolher sofrer menos e a gente não está incluindo ela. Então, sobre tecnologia é isso. Desculpa não ser positivo, mas eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas e deixar desconfortável. Jackson, gente, obrigado, eu sou o último a falar aqui. Então, obrigado a oportunidade, foi incrível esse evento. Obrigado, acho que é a Rebeca que vai tomar aí pra gente. Obrigada, pessoal, pelas falas super importantes, né? Eu acho que esse é o primeiro evento de muitos que vai acontecer no Comitê de Diretoria. Então, eu queria passar a palavra para Maria Cecília para fazer o nosso fechamento e agradecimento. Gente, eu estou aqui, fiquei ouvindo todas as histórias e eu estou muito feliz, até pela disponibilidade de vocês, né, de compartilharem. A gente sabia que quando a gente começou a vislumbrar esse evento aqui, a gente ficou assim, será que as pessoas vão querer vir partilhar suas experiências? E eu estou muito feliz de tudo que eu ouvi aqui, de tudo que a gente, até nos preparativos, né, nas conversas que eu tive com cada um de vocês para a gente montar esse painel, é muito bom. Eu estou aqui olhando aqui o grupo da diretoria e conselho do IBRAC, tem várias pessoas assistindo, então eles estão aqui mandando 1000 elogios, então realmente
tudo que vocês falaram. É um tema que precisa ser falado, é um tema que precisa ser discutido, e é um tema que precisa ser tratado realmente dentro do ambiente corporativo. Não obstante, o que a Lívia falou me chamou bastante atenção, que é uma parte da vida dela, não é que a vida dela é dentro do escritório, né? Então ela não vai se dividir ali, ela vai ser quem ela é nos ambientes que ela frequenta. Então, assim, as histórias foram muito ricas mesmo, muitas ideias. Aliás, essa pergunta da tecnologia, né? Eu até me veio aqui agora uma ideia para a gente trazer um pouquinho, talvez, para um futuro debate, falar um pouquinho de inteligência artificial, falar um pouquinho de tecnologia e os vieses todos, não só na questão LGBTIA+, mas também em questões raciais, em questões com pessoas com deficiência, etc., porque a tecnologia pode ajudar, como o Bruno bem colocou, essa coisa do home office, e isso eu senti na pele, né, e eu via as conversas, às vezes, nas mentorias que eu dei, que as pessoas não estavam se comunicando, né, independentemente da sua orientação, mas eu acho que principalmente essas gerações anteriores perderam muito. Tivemos essa conversa várias vezes, né, Rebeca? Que emocionada na hora que você falou, porque eu não esperava, mas foi uma experiência de mentoria muito rica para mim. Tanto é que continuamos juntas aí em várias parcerias. E é isso, gente. Eu estou quase dando um depoimento e não fechando, mas é que eu realmente fiquei muito impactada aqui com tudo que eu ouvi hoje. Então, eu vou agradecer Cissa, novamente. Pode falar, Renê, porque aí você me ajuda, porque eu realmente com fiquei certeza. arrepiada com Eu toda essa queria, discussão. eu queria destacar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, assim, nós tivemos não só coração, mas também toda a intelectualidade e a experiência sendo traduzida também em termos de política, né? Como é que a gente conduz para frente? Eu vou destacar duas coisas que são, primeiro, a fala da Maria Paula, né? Espaços corporativos devem ter gestões que se atentem às diferentes preocupações de cada realidade. Essa fala, ela foi também reforçada pelo que o Bruno falou, né? Então, sinais externos LGBTI+, vem antes do que a qualificação, e também da própria Rebeca, quando traz a questão racial, né? Então, o racial, ele vem antes, né, Bruno? Você comentou aqui do meu terno, né? Lembrando que o racial vem antes também, né? Então, também como homem negro, também tenho as experiências e um dia a gente pode também falar delas, né? E também com toda a minha posição de privilégios, que também que me identifico com algumas das falas que foram postas também, com o Bruno, com a Luciana, etc., né? Então, assim, acho que esse evento ele cumpre um dos pontos que é de não invisibilidade, né? Então, acho que, e de representatividade, acho que nós pudemos trazer, né? Então, Jackson, Rebeca, Cecília foram muito felizes em trazer uma composição que pudesse levar a esse painel rico, com diferentes visões e que pudessem até mesmo combater uma ideia de preconceito, até mesmo de que as pessoas são de uma forma só, e na realidade elas existem diversas realidades, e a gente tem que estar atentos a isso. E para isso, ouvir, aprender. Então, o evento não tinha um propósito específico de letramento, mas ele também teve essa função. Então, aqui fico muito feliz de ter sido aqui, junto com a Maria Cecília, anfitriões aí do evento. Agradecer o Jackson, a Rebeca também, dois coordenadores do nosso Comitê de Diversidade, por todo o trabalho. Fazer um webinar desse dá trabalho, né? Então, agradecer o tempo de vocês e também todo o empenho. Então, com isso, a gente fecha, Maria Cecília, com o seu ok. Podemos fechar assim, de novo, agradecer aí a todo mundo, e é o que Renê trouxe aí agora nos comentários, de não deixar os temas, né, esses temas todos de diversidade e inclusão que essa diretoria abraçou, invisíveis, porque a gente sabe que durante muitos anos, né, e aí as histórias aqui que passaram relatam bem isso, eram temas invisíveis que você simplesmente não falava, né? Ou falava, como vocês falaram, em piadinha, em roda de conversa, etc. E realmente trazer isso à tona, mostrar
e mostrar que temos profissionais altamente capacitados, com carreiras brilhantes e que são e que representam, né? Eu acho que isso é mais importante, a representatividade também. Então, meu muito obrigada. Contamos com vocês como aliados nas outras causas também da diversidade, tá? E, enfim, vamos pensando aqui no futuro, em outros debates que a gente pode promover. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.